Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida dimensional. Capítulo 2801. Ele não deveria ser tão forte, Pavão disse suavemente. Ele podia sentir a pressão dos passos de Leonel e nada disso era como os relatórios diziam que seria. Como ele havia dito antes, eles já sentiam que enviar tantos era um exagero. Só que para compensar qualquer erro de julgamento, além de levar em conta que eles poderiam se esconder no pavilhão dos sonhos, os inválidos decidiram que era melhor enviar um grande exército. O que eles não esperavam era que Leonel não apenas não se esconderia no pavilhão dos sonhos como eles presumiram que faria, mas que ele também enfrentaria o poder deles com uma fúria implacável. Sozinho. Ou assim parecia. Ip. O pequeno Estrela Negra apareceu de repente no ombro de Leonel. Leonel não o havia chamado, mas o pequeno sujeito havia percebido a agitação e decidiu aparecer. Sem sequer a necessidade de trocar uma palavra entre os dois, eles pareciam já ter formado um entendimento tácito e de repente se separaram em dois. Leonel voou em direção a Apex e Pavão enquanto Estrela Negra mergulhava no exército. A carnificina dos dois combinados parecia multiplicativa do que Leonel era capaz de fazer sozinho. O entendimento tácito deles permitiu que todas as variáveis fossem tratadas com antecedência, e no que pareceu um piscar de olhos, Leonel já havia aparecido diante dos dois inválidos variantes. Você vai lidar com a fera, eu cuido dele, disse Pavão. Não me dê ordens. Apex disse indiferentemente. Leonel já havia atacado. A julgar pela conversa entre os dois, nenhum dos dois parecia temer mais Leonel por causa da morte de Touro. Isso pode ter sido porque os inválidos não sentiam emoções da mesma forma que todos os outros, ou pode ter sido porque eles eram realmente muito mais fortes que Touro. Mas para Leonel a resposta não importava. Seus golpes de lança pareciam alimentados por sua fúria. Domínio desceu e suprimiu os dois inválidos variantes, enquanto o universo se sobrepôs ao domínio absoluto de Leonel. Sua lâmina parecia distorcer a física de acordo com seus caprichos. Não era mais apenas uma distorção de tempo e espaço, mas carregava uma variabilidade e imprevisibilidade que ocorriam quando as leis não eram apenas distorcidas, mas completamente quebradas. O momento de sua lança mudaria esporadicamente em um instante. Um golpe da esquerda poderia desviar de repente e perfurar em direção às pernas deles. Sua lança de alguma forma parecia estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo, e no instante em que esses dois a encararam, as próximas palavras de sua discussão morreram. Pavão rapidamente formou várias penas coloridas que se prepararam para defendê-lo, enquanto Apex repentinamente deu 3 socos em rápida sucessão. Uma batalha começou entre o trio e ficou muito óbvio, muito rapidamente, que suas habilidades empalideciam em comparação a Leonel. Era como se Leonel tivesse se tornado um deus da lança de verdade. Ele não pensou em se mover, sua lança pensou por ele. Ele se moveu de rápido e feroz para gentil, mas firme. Ele mudou de posição por capricho e sua lança parecia capaz de ser infinitamente flexível e difícil de rastrear, e rígida e imóvel ao mesmo tempo. Leonel ainda se lembrava de uma época em que outros o desprezavam por sua falta de habilidade com a lança. Ele ainda se lembrava da humilhação que enfrentou nas mãos de Ameri quando lhe disseram que ele não era digno do anel do domínio da lança. Mas desde então ele mudou. Ele não era mais o Leonel que pegou a lança sem outra razão senão porque era a arma mais conveniente naquele momento. Ele era um homem que conseguia sentir o golpe de sua lança em sua respiração e ouvir seu ritmo em seu coração. Seu poder bruto estava muito abaixo desses dois, e ainda assim ele brincava com elas como se fossem crianças. Cortes e cortes começaram a aparecer nos corpos dos dois inválidos. Eles não conseguiam ver nada além de um borrão prateado, carmesim e dourado riscando o ar. Isso e um par de olhos tão profundos quanto um abismo. Leonel era mais baixo que os dois, apesar de ter pouco mais de 2,05 metros, e ainda assim, naquele momento, ele poderia muito bem ser um gigante iminente. Plumas carmesins de neblina saíam dele em ondas e a lâmina de sua lança se tornou como as linhas de conexão de uma constelação. Cada golpe era imaculado e belo em seu propósito. O ar auspicioso nos arredores havia crescido a tal ponto que nem parecia mais que eles estavam em um mundo intermediário. Em vez disso, parecia que eles estavam parados no meio de um sol bronze e carmesim, com explosões solares ecoando em todas as direções e preenchendo os arredores com um cobertor de luz antiga. Bang, bang, bang. Pavão cambaleou para trás quando a ponta da lança de Leonel se dividiu em 3. Eles se dividiram através do tempo e do espaço, e naquele momento parecia que ele estava prestes a atingir 3 locais diferentes ao mesmo tempo. 2 mirados em Apex e o último mirado no Pavão que se debatia. Apex não teve escolha a não ser se defender, sentindo que a situação estava rapidamente saindo do controle. Leonel nem mesmo permitiu que eles recuperassem o fôlego. Ele parecia estar em todos os lugares e em lugar nenhum, sua sombra era impossível de rastrear. E então aconteceu. As 3 lâminas, antes apontadas para locais diferentes, convergiram de repente. Elas formaram uma linha de lâminas no ar, desaparecendo de seus alvos originalmente pretendidos e aparecendo diante da testa de Pavão de uma só vez. Os olhos do variante inválido se arregalaram, mas já era tarde demais. Sua testa foi perfurada 3 vezes tão rapidamente que quase soou como um único golpe. Cada golpe sucessivo abriu mais a ferida até que o último explodiu sua cabeça em uma chuva de sangue e vísceras. Leonel brandiu sua lança e destruiu o que restava do corpo de Pavão, transformando-o em uma fina névoa carmesim antes mesmo que pudesse se transformar em partículas de luz. Capítulo 2802. Os olhos de Apex se arregalaram. A morte de Touro não o atingiu muito duramente.
Ele era objetivamente o mais fraco deles. E eles também eram espertos o suficiente para ver que Leonel tinha usado o que parecia ser uma técnica de uso único para lidar com ele rapidamente. Especialmente porque logo depois a aura de Leonel pareceu despencar. Porém, o que ele não esperava é que Leonel nem precisaria usar essa técnica para lidar com eles. A repressão ao redor dele dobrou no instante em que Pavão morreu, e ele percebeu o nível de terror que Leonel era capaz de infligir. Ele nem tinha certeza de como tal domínio poderia ser possível. Mesmo assim, o medo não foi a emoção imediata de Apex. Ele não conseguia ver os ferimentos em seu corpo, e quando olhou para Leonel, havia uma luz profunda que parecia exalar um ar desumano. O mais chocante sobre Leonel era que sua lança parecia ser tão forte, e mesmo assim Apex só percebeu agora que não havia sentido nenhuma força de lança nem uma única vez. Você é forte. Leonel respondeu com nada mais do que uma lança. Ele não parou nenhuma única vez, e seu ódio ainda não tinha sido desabafado. Sua lança dançou mais uma vez, outra barragem implacável irrompendo ao redor de Apex como fogos de artifício. Só restava um e a vitória deveria ter sido fácil. Ele deveria ter conseguido derrubar Apex ainda mais facilmente do que derrotou Touro. Ele já entendia seu estilo de combate e a essa altura, seu índice de habilidade de controle tinha um modelo preditivo para a variante inválida que era mais de 99% preciso. E ainda assim, depois de 3 trocas, Leonel percebeu que algo estava errado. Apex ainda estava se segurando. Sua situação não era muito melhor do que quando ele estava lutando ao lado de Pavão, mas também não era pior. Leonel percebeu isso instantaneamente. A maioria teria feito várias trocas a mais, mas no momento em que Leonel chegou a 3, ele mudou indiferentemente suas táticas. Apex tinha as mesmas tatuagens da raça bárbara, essa foi a primeira coisa que Leonel percebeu no momento em que viu esse homem. Naquela época, Leonel havia planejado derrotar Sonus e Talon ao mesmo tempo. De acordo com seus cálculos, eles deveriam estar juntos. Mas Talon desviou-se desse plano e acabou ficando para trás no território da raça coruja por um tempo antes de partir mais tarde. Leonel achou isso estranho. Naquela época suas habilidades preditivas já eram bem extensas e depois, elas só melhoraram, especialmente com seu avanço no uso do ar auspicioso. Quando ele recalculou suas deduções daquela época, ainda havia uma possibilidade maior que 90% de que Talon tivesse aparecido com Sonus. Mas ele não fez isso. Por que isso aconteceu? Leonel não teve certeza no início, mas essa rápida troca com Apex já lhe deu uma ideia. Apex era um inválido da raça bárbara e após se tornar uma variante de grande poder, ele não parecia ter demonstrado nenhuma habilidade especial. Touro era praticamente feito de metal, embora essa tenha sido sua ruína. Tudo que Pavão e Apex viram foi ele usar a finalidade para matá-lo. O que eles não viram foi a manipulação da força terrestre que o matou. Pavão havia caído para Leonel, mas suas habilidades também eram bastante excepcionais. Na superfície, parecia que ele estava apenas manipulando penas afiadas para atacar Leonel de todos os lados. Mas a realidade era que sua força colorida de arco-íris era na verdade multifacetada e em camadas. Ele tinha uma habilidade de imitação que parecia capaz de armazenar uma habilidade para cada uma das cores que exalava, e essa imitação parecia se estender bem a ilusões e truques de visão, misturando ataque, defesa e até mesmo ataques à mente tudo em um. Era uma habilidade excepcional, simplesmente inútil diante do Leonel. Então o que era Apex? Apenas um homem que podia socar coisas com força e que por acaso tinha sede de batalha? Não, havia algo faltando aqui, e depois da terceira troca, Leonel entendeu o que era. Premonição. A habilidade preditiva do Apex sem Pavão na cena tinha realmente aumentado. Agora ele não precisava prever as ações de 2 pessoas ao mesmo tempo, mas apenas de uma. Pode-se dizer que Apex era o contra perfeito para Leonel. O estilo de batalha de Leonel sempre foi construído com base em forçar seu inimigo a cometer um erro e então capitalizar, mas Apex parecia ser capaz de permitir os erros menores e evitar os grandes de uma vez. Como você enfrenta alguém que consegue ver o futuro? Honestamente, no momento, Leonel estava realmente furioso. Ele não queria nada mais do que acabar com todos esses inválidos e não queria nem um único pedaço do poder deles. Eles eram todos inúteis para ele e ele não queria ter nada a ver com eles. Mas agora ele não podia mais justificar isso. Elorin. Leonel não conseguia esconder a raiva da voz, mas isso não parecia importar no momento. Ele e Elorin não eram próximos para começar. Mate-o e você vai melhorar. Leonel se virou e começou a se afastar, mas antes de desaparecer, ele parou. Se você não pode matá-lo e deixá-lo escapar, não há necessidade de retornar. Elorin não disse uma palavra enquanto Leonel desaparecia. Ele sabia que Leonel não estava bravo com ele no momento, mas também sabia que Leonel não tinha uma impressão muito boa dele para começar. Como ele poderia ter uma de uma pessoa que mataria seu próprio avô? Essas ainda eram coisas das quais Elorin não se arrependia, e pode-se dizer que ele e Leonel estavam em lados opostos das coisas. Mas isso não significava que eles não pudessem usar um ao outro. Elorin estava sob os ensinamentos de Anastasia o tempo todo, e se Leonel e Aina eram os primeiros em consumo de recursos, não seria surpresa dizer que ele era o terceiro. Se ele não conseguisse derrotar um oponente desse nível até agora, mesmo depois de tudo que Leonel fez por ele, realmente não valia a pena ele retornar. Capítulo 2803. Leonel tentou respirar fundo para se acalmar. Seu humor não estava dos melhores agora, e isso porque ele sabia que havia muito mais por vir. O que ele precisava era de um método para lidar com tudo isso de forma rápida e decisiva. Por causa de seu plano anterior, ele acabou tendo que envolver a raça das nuvens e os forçou a enfrentar a ira que os nômades deveriam enfrentar.
Mas como resultado, a raça nômade ainda estava impune neste momento. Ele estava esperando que a raça nômade finalmente fizesse um movimento, mas o que ele não esperava era que os inválidos apareceriam de repente assim. Claro, Aina e ele já tinham conversado sobre a perna dela e os problemas que isso poderia trazer, no entanto. Pode-se dizer que esse momento foi provavelmente o mais inconveniente de todos para que tal coisa acontecesse. De acordo com seus cálculos, havia apenas uma pequena probabilidade de que isso voltasse para prejudicá-los, e ainda assim ali estavam eles. Os passos de Leonel pararam e ele fechou os olhos. A névoa carmesim ao redor dele recuou lentamente e os rios de seu sangue se apressaram. A onda de fadiga o atingiu logo depois, mas após várias respirações profundas, seu corpo se recuperou rapidamente, eventualmente brilhando como se ele tivesse acabado de acordar de um descanso profundo. Sua força atual era maior do que ele esperava. Ele estava relutante em usar sua força da lança agora, mas o que ele não sabia era que mesmo sem a sua habilidade com a lança poderia ser considerada como tendo tocado em um reino completamente novo. Ele já estava acostumado a lutar contra aqueles com força maior que a sua para começar. Apex e os outros variantes inválidos provavelmente estavam no nível de semideus em termos de talento bruto, e eles estavam 2 dimensões acima dele, mas ele ainda era capaz de esmagá-los. Em termos de força bruta, ele estava abaixo deles, mas mesmo assim não estava muito longe. Em termos de habilidade, porém, ele existia em um plano só para ele. Eles nem podiam ser mencionados na mesma frase. Após seu recente avanço, Leonel já havia alcançado o nível semideus em termos de talento bruto também. Quando se tratava de compreensão e habilidade bruta, ele era capaz de saltar 2 dimensões para lutar contra outros gênios no nível semideus. Se fosse um semideus fraco, com pouco talento comparado ao resto da raça, ele provavelmente conseguiria matar um da 8ª dimensão com a mesma facilidade. Se ele realmente se esforçasse e desse tudo de si, por um curto período ele provavelmente conseguiria se igualar a um gênio da 8ª dimensão do nível semideus. Quanto aos do nível mortal, ele mal os considerou. Para um talento mortal igualá-lo, eles teriam que ter uma força de estado de criação. Qualquer coisa menos e eles seriam abatidos assim como os inválidos foram. Claro, se houvesse um gênio semideus que tivesse compreendido uma força do estado da criação na 7ª dimensão, também era improvável que Leonel fosse páreo para eles. Mas dando um passo para trás, Leonel percebeu algo peculiar quanto mais batalhas ele lutava. As habilidades gerais de compreensão de todos na existência eram realmente tão pobres? Ou será que ele e sua esposa estavam em um nível só para eles? Ele havia conhecido vários semideuses até agora, mas mesmo o gênio das corujas, Minerva, só tinha uma força de estado de vida superior quando Leonel a conheceu. Claro, ele não acreditava que era páreo para ela mesma agora, e isso sem saber que tipo de melhoras ela havia passado. Mas ele ainda achava estranho. Houve alguma compensação por ter tanto talento? A mesma força nas mãos de pessoas diferentes pesava de forma completamente diferente. Um humano da 9ª dimensão com uma força de estado de impulso não era páreo para um espiritual da 7ª dimensão com o mesmo nível de força. Essa era a lacuna no talento bruto, uma lacuna que não poderia ser preenchida apenas com compreensão. Poderia ser, então, que aqueles com maior talento tiveram dificuldade em compreender as forças estatais superiores? Essa era a vantagem de ser humano? Os pensamentos de Leonel se voltaram para a técnica que Aina havia obtido da estela da reunião dos reinos. Relembrando os detalhes dessa técnica e o quanto ela poderia mudar o destino da raça humana, ele sentiu que suas deduções eram bastante precisas. De repente, passos ecoaram atrás de Leonel. Ele não olhou para trás, mas eventualmente um Elorim ensanguentado ficou ao seu lado em silêncio, seu costumeiro agasalho branco praticamente colado em seu corpo pelo líquido carmesim. Você foi mais rápido do que eu pensava, disse Leonel, com um tom menos enérgico do que antes. Demorou 3 dias, ele respondeu. Leonel franziu os lábios e então assentiu. Só tinham se passado 3 horas na estimativa de Leonel, mas ele duvidava que Elorim mentisse sobre isso. Parecia que ou ele estava sendo vagamente filosófico sobre como ele via o tempo versus os outros, ou sua força do tempo tinha se tornado muito mais forte. E seus ganhos? Leonel perguntou. Vou precisar de algum tempo para digeri-los, mas a mudança é bem grande. Sinto menos restrições no meu índice de habilidade. Leonel assentiu novamente. Encontrar uma variante inválida com a habilidade de pareamento perfeita para você provavelmente foi mais benéfico do que usar a ajuda dos tablets. No mínimo levou mais esforço e tempo para obter os mesmos resultados dos tablets. Tudo bem, você pode voltar. Provavelmente teremos que ir para a batalha em breve e você terá mais oportunidades de ficar mais forte. Elorim não disse mais nada e simplesmente entrou no cubo segmentado. Sua vida era consumida pelo treinamento ultimamente e ele não queria que fosse de outra forma. Leonel fechou os olhos novamente e ficou ali parado. Que tipo de reação a eliminação desse exército inválido traria? Ele não podia simplesmente ficar sentado de braços cruzados e esperar que esse problema desaparecesse. Capítulo 2804. O único caminho a seguir parece ser tomar medidas drásticas, Leonel pensou consigo mesmo. Agora mesmo, ele ainda não podia revelar que tinha a tábua da vida. Ele também não podia revelar que tinha a tábua de prata, ou então isso causaria problemas por si só. Ele não podia revelar o primeiro, pois isso seria o mesmo que admitir que ele havia desencadeado uma guerra na qual os deuses estavam envolvidos. O último ele não podia revelar pelo mesmo motivo. De acordo com o mundo, era a tábua sábia da raça das nuvens, e eles estavam atualmente enfrentando ataques de todos os lados por causa disso. Ele se sentiu mal por usar o mesmo truque 2 vezes? De jeito nenhum. Se não estava quebrado, por que se preocupar em consertar? Mas isso colocou em uma situação difícil. O primeiro pensamento que ele teve foi elevar o pavilhão dos sonhos para o top 100. Se ele fizesse isso, então todo esse absurdo seria irrelevante porque as proporções e a fórmula começariam a pender para o seu lado.
A essa altura, ele poderia finalmente usar as grandes faixas de pontos de contribuição que ele tinha para trocar por outra formação protetora em larga escala. Dessa forma, a raça humana poderia se proteger e ficar segura por pelo menos um curto período. Infelizmente, essa ideia teve seus problemas. Primeiro, negociar por tal barreira quase certamente drenaria o restante dos pontos de contribuição que o pavilhão Vasto Sonho tinha. Valeu a pena trocar seu ritmo rápido de progressão por uma segurança que talvez nem fosse permanente? Mas esse nem era o problema principal, francamente. Chegar ao top 100 sem usar um tablet da vida foi uma tarefa difícil. Havia muitos problemas por todo lado, e era difícil até para Leonel entender todos eles. No entanto, o pânico não era a emoção que Leonel estava sentindo agora. Em vez disso, ele sentia a calma de uma tempestade se formando. Nesse turbilhão de caos, havia oportunidade. O problema era o quanto ele deveria tentar tirar vantagem disso. Desta vez, não havia reunião dos reinos ou reunião de mentes para lhe dar uma plataforma conveniente. Se ele quisesse uma, ele teria que criá-la ele mesmo. O olhar de Leonel vacilou antes que ele desse um passo e desaparecesse. Aina ergueu os olhos quando Leonel apareceu diante dela com um olhar questionador. Está tudo bem, Leonel balançou a cabeça. Não parece estar tudo bem. Estou mais bravo com a audácia do que com a força, explicou Leonel simplesmente. Aina sorriu, mas não respondeu. Como está? Perguntou Leonel. Lento. É mais difícil olhar para o mundo e compreendê-lo em uma dimensão inferior. Meu índice de habilidade é mais fraco, então não consigo ver o quadro completo tão facilmente quanto deveria. Leonel assentiu. Essa era a perda real que eles tinham sofrido depois do drama de Flaura. Sem sua força da 8ª dimensão, era ironicamente difícil dizer quando Aina voltaria à sua verdadeira força. Dito isso, houve algo mais que eles ganharam além da derrota de Flaura, e isso foi prova de que as informações de Somnus eram realmente poderosas. Acho que vamos ter que intensificar um pouco, disse Leonel depois de um tempo. De que maneira? Bem, há duas maneiras de dar à bolha o que ela precisa. A primeira é entrar no top 100, mas há outro método. Os especialistas da Força dos Sonhos? Perguntou Aina. Sim. Eles estão sob nosso comando há um tempo, mas nunca os tivemos oficialmente se juntando ao Pavilhão dos Sonhos, apesar de terem treinado sob sua influência. Vou acelerar um pouco o crescimento deles. Usaremos os orbes do esquecimento e se meu experimento der certo, assassinarei alguns especialistas de alto nível da Força dos Sonhos para usar meu poder do rei. Não é isso? Perigoso? Sim, mas acho que já passou da hora da raça humana ter mais do que apenas você e eu. Capítulo 2805. Leonel apareceu em um mundo de gelo. Ele usava uma capa branca esvoaçante que teria parecido perfeita para um assassino se não fosse por sua sombra brilhante. Toda vez que o vento batia contra ela, ela irradiava uma delicada luz azul celeste que a fazia parecer absolutamente mágica. Ele ainda estava experimentando uniformes legais e teve que admitir que gostou bastante deste, especialmente quando as luvas brancas e os óculos de Salboard combinavam com ele. 7 em 10, Leonel pensou consigo mesmo. Ainda podemos fazer melhor. Muito melhor. Dito isso, ele não vestiu essa roupa só por causa da aparência. Estava realmente frio neste mundo. Este lugar estava sob o controle da raça nômade, uma variante especial deles com pele que parecia drenada de todo o sangue. Eles eram especialmente magros, e parecia que estavam em um estado constante de hibernação. Isso não era muito diferente do patriarca Chafra, mas enquanto a situação do último foi quase certamente causada por algum tipo de técnica para o primeiro, eles nasceram naturalmente assim. Leonel veio aqui por um motivo muito específico, que era obviamente matar. Ele havia usado as informações de Somnus para apontar alguns locais prováveis onde os nômades estavam envolvidos na trama de Flaura, embora ele não estivesse ali apenas por vingança. Como ele havia dito a Aina, ele precisava acelerar um pouco o crescimento de todos. O que mais pesou na balança do Pavilhão dos Sonhos foram os usuários do Força dos Sonhos do estado de impulso. Bem, isso não era verdade. Obviamente, os usuários de Vital e estado de criação eram ainda mais importantes. Mas não era realista para Leonel aparecer de repente com um monte deles, e mesmo se ele pudesse, seria tolice fazer isso. No entanto, se Leonel pudesse criar algumas centenas ou talvez até milhares de especialistas da Força dos Sonhos do estado de impulso, isso mudaria o jogo e mudaria a fórmula do vasto Pavilhão dos Sonhos o suficiente para que ele pudesse finalmente comprar alguns produtos de primeira linha. Para fazer isso, ele usou as almas de James e dos outros vice-chefes em um experimento que funcionou melhor do que ele esperava. Ele usou e assimilar nas almas e nos orbes esquecidos. Seu objetivo era criar um estado esquecido que pudesse encontrar um equilíbrio entre o que os chefes adjuntos haviam compreendido e o que a pessoa que absorveu o novo orbe havia compreendido. Dessa forma, eles poderiam facilmente tornar a compreensão deles própria, dando a todos um atalho para a progressão. Funcionou, quase bem demais. Bem o suficiente para que Leonel quase entendesse por que tantos se uniram contra a família Falks. Pode-se dizer que aquele lado da família dele não era composto de nada além de monstros. O que Leonel não havia considerado, no entanto, era o fato de que a maioria dos Falks não conseguia fazer nada do tipo. Mesmo que soubessem das 3 técnicas mais poderosas, isso não significava que pudessem usá-las ou entendê-las. Havia uma razão pela qual Leonel quase morreu ganhando o reconhecimento da Tábua Dourada antes que pudesse fazer qualquer coisa com ela. Havia apenas um punhado de Falks capazes de fazer o que ele havia feito e estava fazendo atualmente.
Aí está Leonel, pensou consigo mesmo. O vento gelado chicoteava contra sua capa enquanto ele puxava o cachecol que cobria a metade inferior de seu rosto. Seus óculos de salboarde tremeluziam e imagens passavam rapidamente até que ele espiou o pavilhão dos sonhos que pairava alto nos céus a uma longa distância. Agora esperamos. Levou mais de um dia até que Leonel visse seu alvo. O velho nômade partiu, voando pelos céus em uma de suas grandes palmas com uma quantidade substancial de velocidade. Parecia que ele estava rasgando o próprio vento. Rápido, os olhos de Leonel se estreitaram. Mais do que provavelmente indo para a cidade, só haverá um lugar adequado para pegá-lo. Leonel disparou para frente. De cima, ele se misturou tão bem à neve que o especialista da força dos sonhos não viu nem sentiu. O tempo passou e quando Leonel sentiu que era o momento certo, ele de repente saltou para cima. Um arco se formou em sua mão, e os céus foram quase instantaneamente cobertos por uma chuva de flechas. De longe poderia até parecer que uma chuva de meteoros havia caído na cordilheira. O nômade ficou surpreso com o ataque repentino, mas reagiu rápido, procurando um lugar para se esquivar, apenas para perceber que a chuva de flechas de Leonel parecia ter uma qualidade quase misteriosa, como se estivessem separadas e juntas ao mesmo tempo, como se fossem engrenagens de uma máquina e não uma explosão aleatória de ataques. Lindo! Era a única palavra que ele conseguia usar para resumir tudo. Bang, bang, bang. O nômade não teve escolha a não ser enfrentar os ataques de frente. Uma energia gelada emanava dele enquanto ele avançava para se preparar para um contra-ataque. O que ele não esperava era que Leonel aparecesse de repente atrás dele, mesmo em meio às suas grandes mãos de Deus. Leonel já havia trocado seu arco por uma lança, investindo em direção às costas do nômade com um impulso rápido. O nômade não entendeu o que estava acontecendo. Havia uma forte força espacial ao redor de todas as suas mãos de Deus. Teletransportar-se de repente por ele não deveria ter sido possível, e mesmo que fosse, ele deveria ter pelo menos sentido antes que fosse tarde demais. Uma erupção da força da água cobriu a região, e uma armadura de gelo brilhante que quase parecia esculpida em diamante apareceu nas costas do nômade. Bang! Bang! O nômade foi lançado voando para frente enquanto a lança de Leonel se curvava em forma de lua crescente. Bum! Bum! Abrindo caminho pela cordilheira, o nômade foi espancado como uma boneca de pano. Ele tentou se levantar rapidamente para escapar, apenas para passar a lâmina da lança que apareceu diante dele bem na sua testa. Capítulo 2806. Leonel agarrou o ar, puxando a alma do nômade para seu alcance. Após uma rápida olhada ao redor, ele desapareceu. Ele ficou realmente tentado a pedir a Anastasia que cobrisse o mundo e encontrasse bons recursos para ele, mas no final, ele reprimiu a ideia. Embora ele tivesse acabado de matar o chefe do pavilhão dos sonhos, havia outros especialistas da força dos sonhos aqui. Anastasia não conseguia nem se esconder de especialistas humanos da nona dimensão, muito menos desse nível de especialista. Se ele começasse a deixar uma marca de um forte sentimento varrendo o mundo logo após a morte de um chefe do pavilhão dos sonhos, isso acabaria voltando para mordê-lo. Ele pensou em talvez usá-lo para fingir ser um grande e intocável especialista. Mas no final, ele arquivou essa ideia também. Minerva provavelmente sabia o suficiente sobre o cubo segmentado para fazer a distinção, e diferentemente do resto do mundo, ela provavelmente já sabia que o cubo segmentado certamente estava em sua posse mais uma vez. Próximo alvo. Notícias sobre a queda de chefes do pavilhão dos sonhos se espalharam rapidamente. Não era algo que pudesse ser escondido, e quando Leonel matou meia dúzia, seu sétimo alvo já estava em alerta máximo. Infelizmente ele teve que continuar. Isso não era nem de longe o suficiente. Ele precisaria matar 3 dúzias, no mínimo, antes de ficar satisfeito. Então ele mudou seus alvos dos nômades para a raça das nuvens. Havia simplesmente muitos pavilhões dos sonhos, 9.999 no total, e cada um deles precisava de pelo menos um especialista em força dos sonhos do estado de vida. Ou então eles acabariam no mesmo estado em que o vasto pavilhão dos sonhos estava no passado, onde teriam que abrir mão da propriedade. Isso deu a Leonel uma grande população para escolher e com as informações de Somnus, ele conseguiu encontrar a localização das bolhas com facilidade. Quando todos sentiam que apenas os chefes do pavilhão dos sonhos estavam morrendo, Leonel mudou seu estilo novamente e mirou em pavilhões dos sonhos mais poderosos, com mais de um especialista em estado de vida em seu elenco. Ele se movia pelas bolhas com uma facilidade precisa, e ninguém parecia capaz de capturar sua sombra. Mesmo quando havia emboscadas, isso não importava nem um pouco. Com a configuração dos pavilhões dos sonhos, todos sabiam imediatamente quando um chefe de pavilhão caía. Especialistas da força dos sonhos raramente eram alvos de esquemas. Embora sua destreza geral em combate fosse fraca, todos sabiam que sua inteligência e habilidades auxiliares eram de primeira linha. Nenhum deles pode ser subestimado. Mas isso não importava para este assassino. E logo a situação voltou a incomodar Flora mais uma vez. Havia apenas uma pessoa em fuga que tinha o poder de causar esse tipo de farsa e ainda assim sair ilesa. A pior parte era que, embora Leonel tivesse como alvo os membros da raça das nuvens que Flora supostamente estava usando, a proporção de membros da raça das nuvens em relação aos de outras raças era tão substancial que parecia mais que ela estava apenas tentando cobrir seus rastros. Quando Leonel desapareceu no vento, para não aparecer novamente por um longo tempo, pode-se dizer que o número de perseguidores de Flora realmente disparou, pois ela também ganhou a ira de todo mundo da raça mortal. Nem todos os membros da raça mortal eram fracos, eles também tinham seus deuses, e havia alguns à beira e perto de atingir esse nível.
e diferentemente dos deuses que não podiam descer, eles podiam. Foi como se Flaura tivesse pegado uma pedra para atirar em Leonel, apenas para acabar quebrando o próprio pé. Leonel retornou à bolha humana pouco mais de 3 meses depois, com seus bolsos cheios para trazer almas da força dos sonhos do estado de vida. Então, ele começou a trabalhar, fundindo cuidadosamente os orbes do esquecimento e as almas, criando um novo tesouro. Durante todo esse tempo, ele estava pensando sobre uma fraqueza fatal desse método, que era a questão dos caminhos. Se não fosse um soberano, um caminho não importava. Tudo o que você tinha que fazer era seguir a força e ela lhe diria tudo o que você precisava saber. Mas se você não fosse um soberano, formar um Dharma e um ídolo no futuro seria impossível. Sem saber o que seu avô estava fazendo, Leonel não podia arriscar casualmente o futuro de todos os especialistas da força dos sonhos da raça humana apenas por ganhos de curto prazo. Foi por isso que ele precisava obter almas do estado de vida. Usando a compreensão poderosa e então emburrecendo para o estado de impulso, ele poderia obter os benefícios de ambos os mundos. Dessa forma, se houvesse alguém capaz de compreender uma soberania no futuro, eles não se viriam presos à sua fundação. Basicamente, ele estava usando mais do que precisava em troca de um resultado menor, para poder ajudar esses sujeitos no futuro. Em vez de arruinar o futuro deles, ele estava, na verdade, dando-lhes um impulso repentino logo no começo. Isso é promissor, Leonel pensou consigo mesmo. A localização era desconhecida até mesmo para a maioria dos presentes. Um homem com uma barriga que refletia como latão polido sob a luz estava sentado em um trono. Sua pele era tão dourada quanto o metal e as tatuagens que cobriam seu corpo eram um contraste carmesim. Ele parecia o que um Buda e um gangster poderiam parecer se fundissem em um, mas sua aura era muito menos divertida do que sua descrição. Principalmente os globos brancos e opacos que eram seus olhos. Ele olhou para baixo enquanto ouvia o relatório. O mundo tremeu ao redor dele, embora ele não tenha dito uma única palavra. Meu discípulo está morto? Ele não colocou quase nenhuma força em suas palavras, e ainda assim soou como uma avalanche, seu rugido semelhante a meteoros caindo do céu. Ele não pareceu ter muita reação a essas palavras. Em vez disso, olhou para o lado. Foi você quem disse que Apex deveria se selar, correto? Um ancião ao lado tremeu de repente. Capítulo 2807. O ancião caiu de joelhos, seu cabelo branco ralo caindo frouxamente de seu couro cabeludo manchado de idade. As rugas em seu rosto contavam uma história tão antiga quanto, mas eram aqueles orbes brancos pálidos que, turvos e leitosos em suas profundezas, pintavam a imagem de um homem há muito passado de seu auge. Mesmo assim, a única emoção que unia todos os inválidos era o medo da morte. Eles não sentiam nada e não queriam nada além de melhoria constante e sobrevivência. Quando o mestre de Apex voltou seu olhar para o velho, todo aquele tipo de necessidade carnal surgiu e ele agiu da única maneira que pensou que poderia salvar sua vida. Apex havia sido suprimido, mas era necessário. As ações dos inválidos dessa vez eram arriscadas. Eles eram o inimigo público do mundo, talvez até mais do que os enviados da criação e destruição, ou na pior das hipóteses em pé de igualdade. Fazer um movimento tão grande sem preparação era imprudente, e esse ancião estava certo em fazer sua sugestão. Esse selo os ajudou a reduzir suas chances de serem expostos. Infelizmente, o custo pareceu superar os ganhos. Eles perderam não apenas uma variante inválida, mas 3. Pior do que isso, eles perderam várias mudas com boas chances de dar o próximo passo da evolução. De alguma forma, nenhum deles sobreviveu. O mestre de Apex desviou o olhar do homem ajoelhado como se ele não estivesse ali. Seu humor era ilegível, sua expressão a imagem da indiferença. Sem as íris e pupilas de um humano, não havia humanidade para se agarrar. Qual é a situação da guerra? Já é hora? O mestre do Apex seguiu em frente sem dar um veredito. Os vários ministros e variantes inválidos abaixo dele se apressaram para dar seus relatórios, detalhando batalhas por toda a existência. O escopo parecia amplo e avassalador. A batalha está em um impasse, Vossa Senhoria. No entanto, há um relato de que Minerva conseguiu matar um membro da raça do vácuo. Isso vai escalar o conflito para novos reinos. Já havia relatos de que um verdadeiro gênio desceria em breve, mas eles parecem ter sido adiados. Dizem que o campo de batalha do ídolo de arma se revelou e isso tem prioridade sobre outros assuntos. O mestre de Apex estava indiferente a todos os relatórios até este. Sua cabeça se levantou e os orbes de seus olhos se moveram, pousando no variante inválida que tinha acabado de falar. O campo de batalha do ídolo de arma não era algo para ser descartado sem cerimônia. Até os próprios deuses estariam interessados, mesmo que já tivessem formado seus próprios ídolos. Todas as raças humanoides viam este campo de batalha como seu maior tesouro. Se a Tábua da Vida era a obra-prima das bestas divinas da criação, este campo de batalha era o cerne da esperança e prosperidade humanoide. Ninguém sabia o que havia desencadeado sua ascensão repentina, mas para os dias de hoje, isso era menos importante do que seu uso imediato. Quanto tempo? 2 palavras. Simples e direto. De acordo com os relatórios, Vossa Senhoria ainda levará mais algumas décadas para entrar em alcance. A localização está exposta, mas seria necessário um especialista do calibre de Vossa Senhoria para viajar à distância através do vazio. Embora o Senhor seja poderoso, eu também aconselharia contra isso. As raças dos deuses certamente estão monitorando caminhos para a região, e enquanto uma não é páreo para sua senhoria, os humanoides são desavergonhados e não têm limite. O mestre de Apex ficou em silêncio, desviando o olhar sem dizer mais nada. Os relatórios continuaram e logo notícias de Flaura foram mencionadas. Nossa aliada nos Azuras dos Sonhos foi alvo mais uma vez. Ela veio mais de uma vez para pedir ajuda. Durante a ocasião mais recente, ela nos trouxe informações sobre o soberano de sangue. A implicação é que ela tem mais a dar. Mate-a.
Mais uma vez, outras duas palavras ditas com a mesma indiferença. Mas desta vez, eles foram recebidos com silêncio. O mestre de Apex olhou para cima e viu que todo seu gabinete havia sido congelado no tempo. Seus sentidos, no entanto, lhe contaram uma história diferente. Eles não estavam congelados, mas seu senso de tempo estava distorcido a tal ponto que parecia estar assim. Mas esta não era uma aplicação da força do tempo, era uma da força dos sonhos. Uma aplicação tão profunda que era difícil dizer se havia outra no mundo capaz disso. Demônio! As palavras causaram um arrepio no mundo. A existência parecia temer esse título, como se ele pudesse corromper e destruir tudo. A existência já estava tendendo para a destruição, mas apenas na medida em que permitiria que tudo renascesse mais uma vez. Outra grande explosão, outro ímpeto existencial para trazer luz a um mundo totalmente novo. A razão pela qual a existência temia essa mulher era porque ela parecia preparada para se livrar desse ciclo, desenraizando-o e destruindo-o desde o seu âmago. Uma mulher com uma beleza além das palavras apareceu como uma miragem cintilante nos céus. Seus olhos eram de um roxo brilhante que parecia como se uma estrela tivesse explodido dentro deles. Seu nariz era uma inclinação delicada e seus lábios pareciam como se as cerejas mais brilhantes da natureza tivessem sido agraciadas por seu beijo gentil. O cabelo da mulher oscilava entre uma cor rosa e violeta, um par gêmeo de chifres curvando-se para cima e para trás em sua cabeça, mais como um par de chifres do que o orgulho e a alegria de um demônio. O estranho era que, enquanto seu rosto estava claro como o dia, seu corpo estava obscurecido, quase como se fosse obsceno demais e o sangue fervesse para ser mostrado casualmente. Esta era uma mulher que estava no auge do mundo, tanto em beleza quanto em poder. Esta era uma deusa. Ela olhou para o mestre de Apex, um sorriso gentil em seu rosto que poderia derreter os ossos de alguém. Orgulho exalava de cada orifício dela, e mesmo enquanto olhava para o líder dos inválidos variantes, e mesmo com o rosto carregando uma carícia tão gentil nos olhos, ainda parecia que ela estava olhando para uma formiga. Pequeno Zef, quem lhe deu o direito de matar meus descendentes? Capítulo 2808. Talvez a única pessoa na existência que ousou chamá-lo assim foi essa mulher aqui. Seu nome era Zeferion. Ele era um guerreiro poderoso, um homem que causava medo até nos corações dos deuses. E no entanto, esta também era uma mulher que ele não ousava ofender tão levianamente. Só um tolo acreditaria que a demonia estava aqui para proteger sua descendente. Ela quase certamente tinha segundas intenções, e quais eram elas permaneciam desconhecidas. A demonia continuou a sorrir quando Zefirion não respondeu. Em vez disso, ela mesma falou mais uma vez. Conheça seu lugar, pequena Zef. Não seria legal se tivéssemos uma briga. Sem mais uma palavra, a demonia desapareceu e o controle do tempo do imperador variante inválido retornou. Ele não acreditava que a demônio já tivesse demonstrado esse tipo de poder antes. Mesmo que ela estivesse tramando, ela faria isso de uma forma que muitos não entenderiam seu ponto principal. Se você achasse que viu a verdadeira força da demônio, assuma que era 20% e você teria um resultado muito melhor. Essa demonstração de poder, no entanto, era completamente diferente dela. Quase como se dessa vez não fosse um truque ou artimanha, como se dessa vez ela estivesse realmente enfurecida. Zeferion ficou em silêncio e fez ouvidos moucos aos membros do gabinete ao redor. Ele não tinha certeza do que fazer com isso. Deixe o Azura dos Sonhos em paz, ele finalmente disse muitas horas depois. Ele não se preocupou em verificar se seu gabinete percebeu que ele estava se referindo a algo de mais de meio-dia atrás e simplesmente desapareceu. Leonel observou enquanto vários especialistas da força dos sonhos da raça humana pegavam suas novas criações. Alguns deles eram órfãos, alguns eram chefes de família, alguns tinham sido gangster e outros freiras. Ele os acolheu a todos, não lhes dando escolha de um jeito ou de outro. No passado, sua moralidade teria vencido, e ele teria dado a essas pessoas o direito à autodeterminação. Mas não havia tempo para isso. Já não havia tempo para isso há muito tempo. Ele os pegou primeiro e não se preocupou em fazer perguntas depois. Agora, já fazia mais de um ano que ele tinha mandado Anastasia encontrá-los. Eles já estavam acostumados à situação há muito tempo, e hoje ficaram chocados ao receber tal oportunidade. Um após o outro, eles começaram a ter sucesso. Após um ano de orientação, a maioria deles já havia alcançado o terceiro ou quarto estado em camada, sendo este último um passo distante do quase ímpeto, que era um passo distante do estado de ímpeto. Havia alguns que já haviam alcançado esse estado de quase ímpeto, e havia até 2 que haviam alcançado o estado de ímpeto por conta própria, Syndra e Eamon. Eamon já era guiado por Leonel há muito tempo. Seu progresso não podia ser subestimado, e embora seu talento fosse mais fraco que o de Syndra, ele tinha uma certa plasticidade em sua mente que o tornava muito adaptável tanto às suas circunstâncias quanto ao estado do mundo ao seu redor. Syndra, no entanto, estava em outro nível. Sua habilidade de incorporar forças da luz e do sonho juntas era excepcional. Sua engenhosidade também mostrou a Leonel a flexibilidade que a força da luz poderia ter. Syndra só despertou para seu status na Ordem da Estrela da Neve bem tarde na vida, então ela tinha muitas suposições e remendos para compor sua fundação. Quando ela ganhou talento para preencher essas lacunas, ela não perdeu a criatividade que veio com isso e, em vez disso, conseguiu formar um caminho totalmente novo e poderoso. A barra de Leonel para esses 2 versus todos os outros era muito diferente. Na verdade, ele esperava que esses 2 pudessem formar suas soberanias hoje. Se o pavilhão dos sonhos não tivesse apenas um soberano, mas 3, eles deixariam os pavilhões abaixo do top sem muito para trás. Leonel observou atentamente enquanto eles pegavam os orbes esquecidos modificados, permanecendo em silêncio enquanto suas auras começavam a crescer e se ampliar. Do estado de ímpeto inferior eles se moveram para o médio, depois para o superior e depois para o pico. O tempo passou e 3 dias se passaram num piscar de olhos. A aura de Syndra começou a diminuir, e Leonel balançou a cabeça. Parecia que ela não daria esse passo. Ele deveria saber. Ela era uma ordem da Estrela de Neve, não uma ordem das Estrelas Sábias.
Seu uso era enraizado na batalha, algo em que ela era uma especialista habilidosa. Nem todos os especialistas em força dos sonhos eram fracos em combate, mas a maioria dos especialistas em combate não tinha força dos sonhos por um motivo. Os dois não eram mutuamente exclusivos, mas também não havia sobreposição significativa. Está tudo bem. Os ganhos dela são enormes de qualquer forma. Bang! O olhar de Leonel se aguçou quando ele voltou sua atenção para Eamon. Para seu choque, Eamon não havia formado uma soberania, mas havia invadido o estado de vida. Isso estava fora das expectativas de Leonel. Ele não esperava que alguém desse esse passo. Eamon deve ter recebido um surto de inspiração de algum lugar. Este último passo foi dado por ele sozinho. O orbe esquecido não tinha ânimo para tal mudança. E ainda assim, Eamon não havia terminado. Uma coroa cintilante surgia e desaparecia no topo de sua cabeça. Não era nem de longe tão resplandecente quanto a de Leonel, mas era sem dúvida a marca registrada de uma soberania. Isso está relacionado ao índice de habilidade dele? Eamon tinha um índice de habilidade analítico não muito diferente do de Leonel. O problema era que era um nível mais baixo e, em vez de conceder controle perfeito sobre o corpo, concedia controle limitado sobre a alma. Mesmo assim, isso deu a Eamon a capacidade de fazer conexões e conclusões que a maioria não conseguiria. Essa era uma excelente habilidade de combinação com seus talismãs, mas Leonel não esperava que isso o ajudaria de repente a fazer um avanço tão grande. Um sorriso surgiu no rosto de Leonel. Parecia que o pavilhão vasto sonho deles teria 2 soberanos de agora em diante. Capítulo 2809. Eamon abriu os olhos lentamente. O choque dentro de suas profundezas não era menor do que o de Leonel um momento atrás. Logo, esse choque foi substituído por prazer e excitação. Seu coração ameaçou sair do peito, e seus dentes estavam praticamente batendo como se ele estivesse com frio, em vez de apenas tremendo de sua alegria. Leonel sorriu, genuinamente feliz por ele e pelo pavilhão dos sonhos. Outro estado de vida soberano era enorme para inclinar o equilíbrio da fórmula. Na verdade, isso pode ser o suficiente, e as medidas drásticas que ele havia planejado não seriam necessárias. Quase o fez querer causar mais problemas só para reunir mais orbes esquecidos. Ele tinha usado todos eles nessa empreitada e os resultados não foram nada ruins. Havia um total de 1.287 talentos que Leonel havia adquirido, sem incluir Eamon. É claro que mais de 1.000 alcançaram o estado de ímpeto inferior, mais de 150 alcançaram o médio e ainda havia algumas dezenas que alcançaram o superior. Syndra e Eamon foram os únicos a atingir o estado quase ímpeto, embora Eamon obviamente o tenha superado, deixando Syndra como a única naquele nível. Mas abaixo deles, ainda havia outros 3 que conseguiram chegar ao estado de pico de ímpeto. Embora seus números totais ainda fossem muito menores do que mais da metade dos pavilhões dos sonhos em existência. Quando se tratava do número bruto daqueles no estado de impulso, eles tinham números comparáveis a até 80% dos pavilhões dos sonhos. Os únicos pavilhões dos sonhos entre os 1.000 e os 2.000 primeiros teriam mais especialistas do estado de impulso, mas onde eles realmente fizeram a diferença foi com a adição de Leonel, Aina e Eamon. Eamon estava no estado de vida inferior agora. Aina podia igualar a compreensão de Leonel e estava no estado de vida superior. Além disso, Eamon era um soberano, o que era um reforço adicional. Quanto a Aina, ela conseguia copiar a compreensão de Leonel, mas pela experiência, eles perceberam que o uso ativo das soberanias de Leonel era prejudicial a ela. Uma soberania era como uma impressão digital, um caminho único tomado por cada especialista individual. Assumir a soberania de Leonel seria como Aina mudando a pessoa que ela era. Mesmo se ela estivesse disposta, isso teria um impacto negativo geral em sua força geral, a menos que ela estivesse disposta a ser um espelho perfeito de Leonel. Isso era algo que nenhum deles queria. Assim, o pavilhão Vasto Sonho tinha 3 especialistas em estados de vida e 2 soberanos. Claro, Leonel tinha outro truque no bolso de trás, que era usar cativos do culto para fazer os números. Ele estava realmente bastante confiante de que poderia trazer alguns deles para o estado de vida se fosse necessário. Mas no final, ele não precisou ir tão longe. Dito isto, vem aqui. Leonel levantou uma mão, e o belo Somnus apareceu. Ele estava espancado e esfarrapado, seu olhar apático. Leonel deu-lhe um tapa nas costas que o acordou. Não finja perto de mim, não tenho paciência para isso. Somnus subconscientemente se flexionou sob o peso do ataque, mas essa foi a escolha errada. Só o expôs mais rápido. Com aquele tapa, Leonel marcou Somnus como membro do Pavilhão dos Sonhos, e assim, eles ganharam mais um especialista em estado de vida. Somnus não era apenas um especialista, no entanto. Ele era um escudo conveniente, mesmo que não tivesse o chefe do Pavilhão dos Sonhos. Pelo que Leonel pôde perceber, Somnus estava apenas no estado de vida inferior. Outro exemplo de como as raças superiores pareciam ser mais lentas no progresso de suas forças. Dito isso, Somnus tinha mais de uma força de estado de vida. Só que Leonel ainda não tinha se dado ao trabalho de aprender o que era a segunda. Havia uma razão pela qual Leonel não estava com muito medo, no entanto. Com seu poder do rei despertado mais uma vez, marcar a alma de Somnus foi fácil. Ele poderia ter matado Somnus e o transformado em um servo leal dessa forma. O problema com isso era que se ele não quisesse que Somnus desaparecesse depois de 24 horas, ele teria que encontrar um objeto com o qual pudesse assimilá-lo. Ele só conseguia imaginar o quão valioso esse item teria que ser para se igualar não apenas a um semideus, mas a um excepcionalmente talentoso. Leonel nunca tinha encontrado ninguém com 2 forças de estado de vida além dele e de sua esposa, mesmo entre os gênios semideuses. Somnus era claramente especial. Percebendo sua situação, Somnus desempenhou seu papel. Ele não parecia muito diferente de um humano, além dos chifres e escamas esparsas sob os olhos. Com o quão obediente ele era sob os comandos de Leonel, isso tornava fácil de aceitar para todos. Quem não gostava de um rosto bonito? Também ajudou que Somnus fosse talvez um pouco charmoso demais.
Perfeito. Isso deve ser o suficiente. Leonel deixou todos com suas tarefas e entrou no pavilhão principal. Logo, ele estava diante da troca. Ele já havia calculado tudo, mas, dada a complexidade da situação, preferiu verificar com os próprios olhos. Só então ele soltou um suspiro de alívio. Ótimo. Agora, antes que esses bastardos mudem alguma coisa, Leonel se esforçou ao máximo e gastou 80% do dinheiro restante em uma barreira. Era difícil olhar para a longa sequência de números e extrair qualquer coisa de seu significado. Em algum momento, os dígitos ultrapassaram um ponto de compreensão humana. Em vez disso, Leonel olhou para a questão de outra forma. Mesmo 1% desses fundos poderia facilmente financiar o consumo atual de Leonel por um século. Ele tinha essencialmente acabado de abrir mão de 80 séculos de prosperidade por uma barreira que dificilmente duraria mais de um ano. Mas ele precisava fazer isso. O tempo não era seu amigo naquele momento, e se ele pudesse comprar algum, seria a melhor coisa a fazer. E ainda assim ele não tinha parado de gastar. Com outros 20%, Leonel comprou informação. Já era hora de pavimentar o caminho para a sexta dimensão. Este mundo não estava esperando por ele, então ele teria que lhe dar uma grande surpresa. Só faltam 3 anos de pontos. É quanto tempo me resta. Capítulo 2810. Leonel apertou o orbe de informação em suas mãos. Para que valesse até 20% de seus fundos disponíveis, um quarto do preço para proteger 6 bolhas fundidas. Alguém poderia imaginar o quão valiosa essa informação era. Isso não garantia sucesso, mas depois de analisar suas opções, Leonel sentiu que não havia caminho melhor para ele seguir. Refine um mundo com potencial do reino de Deus usando sua arte da força natural? Foi isso que seu pai pediu para que ele alcançasse a sexta dimensão, e era uma tarefa alta. Quanto mais ele entendia sobre o mundo, mais difícil ele achava que essa tarefa era. Ele não só precisava encontrar um mundo capaz de se tornar um mundo divino, mas também precisava elevar sua arte da força natural ao ponto de ser capaz de ressoar com o mundo inteiro e então consumi-lo. O que ele fez durante a sequência de desafios, especificamente ao limpar a torre de arte da força, foi um espelho do que seu pai estava pedindo. O problema é que foi em uma escala muito menor. Os testes na torre da arte da força foram especificamente adaptados para que pudessem ser decifrados dessa forma. O mundo em si era formado por artes da força, elas não eram reais para começar. No entanto, o mundo que Leonel teria que encontrar não seria falso. Seria real em todos os sentidos da palavra. Isso significava que ele não teria apenas que analisar as artes da força. Ele seria forçado a analisar o mundo em si e interagir com forças com as quais ele não tinha conceito ou afinidade. Era uma tarefa fundamentalmente diferente e tão impossivelmente difícil que era difícil imaginar como poderia ser apenas um requisito da sexta dimensão. Ele estava preocupado em verificar o que a sétima dimensão pedia dele, mas como em todas as outras vezes, seu pai se recusou a deixá-lo ver até que ele tivesse completado as tarefas anteriores. Essa informação que Leonel tinha obtido era relacionada a essa tarefa. No entanto, não era algo que se poderia esperar. Eram informações relacionadas a um mundo incompleto. Isso não fazia sentido algum à primeira vista. Um mundo incompleto era, literalmente, a coisa mais distante de um mundo de Deus. Até mesmo as bolhas humanas eram melhores que isso. Entretanto, Leonel se lembrava de ter ouvido algo muito importante quando conheceu Elrion. Para os deuses, mundos incompletos eram uma forma de moeda. Por que isso? Porque os poderosos deuses se interessaram pelo menor denominador comum da existência. Que uso eles poderiam ter para eles? A princípio, ele pensou que era algo parecido com o que os humanos usavam, experimentação. Mas isso não fazia sentido. Leonel havia aprendido que mundos incompletos não poderiam sustentar o nascimento nem mesmo de semideuses, muito menos de deuses. Suas leis não poderiam resistir a isso e seus reguladores não permitiriam. Até Elrion foi suprimido quando entrou no verso dimensional. Então isso fez Leonel pensar. Se eles não pudessem usá-lo para experimentação, então para quê? Se eles não pudessem observar sua própria raça, então qual seria o sentido em observar raças menores? Não havia nada que fosse remotamente útil para eles. Depois de um longo tempo sem chegar a lugar nenhum, Leonel adotou uma abordagem diferente. Ele sistematicamente passou pela história detalhada no tablet da vida, construindo lentamente um entendimento para si mesmo até que fez sentido. O propósito dos deuses em usar mundos incompletos não era para experimentação. Em vez disso, mundos incompletos forneceram uma tela em branco para crescimento. Um mundo incompleto era exatamente isso, incompleto. Era um mundo que talvez estivesse a um passo ou vários passos de se tornar um mundo completo. Com métodos especiais, era possível consertar este mundo e aproveitá-lo em uma forma que se tornaria mais do que útil. De fato, um mundo incompleto consertado se tornaria a mercadoria mais valiosa do mundo. Uma tela em branco com leis que não eram inferiores às dos mundos de ordem mais elevada. Então a questão era, por que ir tão longe? Por que não simplesmente assumir os mundos mais fracos? Por que passar por tantos problemas? Esse foi o próximo pensamento que Leonel teve, mas isso acabou se encaixando também. O ponto era a tela em branco. Ao consertar tal mundo, suas leis poderiam ser ajustadas para atender às especificações exatas do Deus em questão. Imagine por um momento um mundo perfeitamente propício para a limpeza dimensional, um que pudesse praticamente substituir todas as camadas da técnica para Leonel. Se tal mundo estivesse em sua posse, isso significava que poderia progredir para ele. Talvez criasse uma nova raça de seres perfeitamente em sintonia com o método, e ao longo de milhões a bilhões de anos de evolução, ele poderia até ver usos para a técnica que ele nunca poderia imaginar. Mas esse foi apenas um aspecto, o aspecto da tela em branco. Mas havia outro, e esse era o potencial. O dicionário de seu pai havia dito muito claramente que ele não precisava de um reino de Deus. Ele precisava de um com o potencial de um.
O que isso significa? O mundo completo foi definido em seu potencial. Melhorá-lo era altamente difícil, e foi por isso que até mesmo deuses de uma raça inferior tiveram que transcender e entrar nos reinos dos deuses em vez de apenas criar um novo reino dos deuses para si mesmos. O mundo incompleto era como uma criança no útero, maleável e cheia de potencial, ainda não estabelecida em seus hábitos. Nessa situação, mesmo um mundo incompleto com baixo potencial ainda poderia ser ajustado de alguma forma, levando-o a um novo nível. Dependia apenas de quanto você estava disposto a investir. O que Leonel tinha acabado de comprar eram as coordenadas para um entre-mundos não reivindicado. Seu potencial foi classificado como o mais baixo possível. Ou seja, mesmo que tivesse conseguido se tornar um mundo completo, não seria nada mais que um reino mortal. Mas isso era tudo que Leonel podia pagar. Se ele quisesse usá-lo para entrar na sexta dimensão, ele teria muito trabalho pela frente, e apenas 3 anos para fazê-lo. Capítulo 2811. Agora, tudo estava pronto. Era a hora de ele ir. Claro, ele levaria sua esposa junto. Ele não suportaria se separar dela. Mas esse não era o caso de todos os outros. Leonel reuniu todos eles e sorriu. Pessoal, estarei fora pelos próximos 3 anos. Pode ser mais tempo, mas farei o meu melhor para garantir que isso não aconteça porque não temos tanto espaço para respirar. De acordo com meus cálculos, a barreira deve durar pelo menos esse tempo. Nesse tempo, espero que as bolhas humanas ganhem alguma coesão a ela. Se houver necessidade de vocês saírem da barreira, vocês são todos adultos e eu não vou impedi-los. Se essa é a maneira que vocês escolherem treinar e progredir, eu respeitarei sua decisão. No mínimo nos próximos 3 anos, não haverá problemas com recursos ou coisas do tipo. Leonel se despediu de todos e então partiu com Aina. O resto seria com eles. Esse era o único caminho para ele ficar mais forte. Se ele não o seguisse, tudo seria em vão. A menos que ele ganhasse forças para lutar com os deuses em breve, nada mudaria. Aina exalou um suspiro após ouvir os planos de Leonel. Os dois caminharam de mãos dadas por um plano do deserto. Seu destino era uma plataforma de teletransporte da raça nômade que os levaria para mais perto de seu destino. Quanto ao caminho depois, isso teria que depender de Anastasia. O problema era que, como viajar pelo vazio não tinha força para Anastasia puxar, eles teriam que financiá-lo eles mesmos. Mas o que aconteceu com os outros mundos incompletos? Eles não estavam sob o controle dos humanos? Poderíamos simplesmente pegar um deles. Leonel assentiu. Eu também considerei isso, mas há alguns problemas com isso. Primeiro, depois que eles escolheram todos, eles basicamente imprimiam esses mundos já, arruinando-os. Eles basicamente fundiram esses mundos e seus mundos completos para completar a colheita, e isso os transformou de mundos incompletos em algo preso no meio. Segundo, fui falar com Vivak sobre isso só para ver qual era a situação e se era recuperável, mas Vivak disse que eles perderam o contato com eles há muito tempo. Ele acreditava que eles estavam perdidos no vazio mais uma vez depois que eu fiz as 6 bolhas se fundirem de volta quando escapamos do culto. As bolhas se fundindo mudaram todas as suas coordenadas. Isso significava que eles não tinham ideia de onde os mundos incompletos estavam agora. Quem sabia o que aconteceu com eles? Nem mesmo os deuses conseguiam encontrar coisas no vazio de forma confiável, muito menos os humanos. A terceira questão é principalmente especulação, mas tenho quase certeza de que o desaparecimento deles tem algo a ver com meu avô. Eu apostaria uma boa quantia nisso. Aina assentiu. Ela sabia que Leonel sempre tinha uma boa razão para as coisas, mas fazê-lo explicar as coisas para ela tinha se tornado um prazer culposo dela, especialmente porque ela sabia que ele não se incomodaria em explicar as coisas para mais ninguém. Isso a fez se sentir especial e um pouco voluntariosa. Leonel sorriu, sentindo seu bom humor. Dessa vez, ele não estava usando o que tinha usado para assassinar o nômade na neve. Em vez disso, ele estava usando uma roupa cinza amarelada. Ele enrolou um cachecol em volta do rosto, pescoço e cabeça, deixando 2 fios expostos que ondulavam no calor escaldante. Um par de calças bufantes pressionava sua pele sob os ventos fortes. Elas se amassavam em volta de suas panturrilhas e eram amarradas por um cinto de pano em volta de seus quadris. O visual ficou completo com um poncho que pendia frouxamente dos ombros. Honestamente, ele gostou um pouco menos desse uniforme do que do uniforme anterior de assassino branco. Ele só deu nota 6. Logo, o casal chegou à plataforma de teletransporte e a utilizou. Foi só depois disso que Leonel ficou sério. Embora ele tivesse comprado essa informação, isso não significava que ele era o único a fazê-lo. Na verdade, ele podia ver o número de pessoas que tinham antes dele, e ele não tinha garantia de que ninguém compraria depois dele. Havia 2 pessoas no total. Este não era o único problema que ele enfrentaria também. Leonel tinha o corpo de um semideus agora, ele não era mais tecnicamente um mortal. Mesmo que ele estivesse apenas na 5ª dimensão, só por causa disso, ele enfrentaria a supressão do regulador do mundo incompleto. Não era a ponto de matá-lo como fez com seu pai, mas também não seria bonito. Cada momento que ele passasse neste mundo provavelmente seria agonizante. Ele desejou que isso fosse tudo com que tivesse que se preocupar, mas infelizmente sua mente era mais afiada do que isso. Ele havia gasto uma quantia ridícula de dinheiro em informações que outros não conseguiam acessar facilmente. Então a pergunta era óbvia. Quem mais ousaria fazer isso? A resposta não era óbvia. Se ele tivesse sorte, era um semideus. Se ele tivesse azar, era um deus. Um deus de verdade. O problema era que mesmo se fosse um semideus, semideuses não estavam nem remotamente no mesmo nível que deuses. Semideuses mais fracos não podiam se dar ao luxo de gastar qualquer quantia de dinheiro nesses empreendimentos. Isso significava que se fosse um semideus que tivesse agido, eles estavam quase certamente na 9ª dimensão. Na verdade, Leonel chegaria a dizer que era uma garantia. Se fosse um membro da geração mais jovem, então quase certamente seria um deus.
É claro que aqueles da nona dimensão não poderiam entrar em um mundo incompleto para começar. Então, se fosse um semideus, eles estariam enviando indivíduos mais fracos para monitorar a situação. Mas se fosse um deus, eles certamente estariam entrando. Era uma situação do tipo escolha o seu veneno. De uma forma ou de outra, sua vida quase certamente estaria em jogo. Não havia como escapar. Capítulo 2812. Outro comprou. A voz estava um pouco sombria, mas era difícil que não estivesse na situação. Eles já não tinham muito espaço para manobrar e estavam se preparando há tanto tempo, mas agora havia outro obstáculo em seu caminho. Quem? Não faça perguntas idiotas. Você sabe que não podemos ver isso. Se Leonel estivesse aqui, ele lamentaria estar certo com muita frequência. Às vezes era bom estar errado, especialmente em uma situação como essa. Mas parecia que ele não teria tanta sorte. Ambos os oradores eram membros da raça bárbara semideus, e ambos eram monstros da nona dimensão com presenças que poderiam fazer o ar ao redor tremer. Felizmente para Leonel, o ar ao redor só estava reagindo tão ferozmente porque eles eram dois semideuses em um reino mortal. Na verdade, eles estavam no mesmo mundo desértico que Aina e Leonel tinham acabado de atravessar. Infelizmente para Leonel, isso não mudou o fato de que ambos eram obscenamente poderosos. Você já sabe que essa transação está bloqueada em ambos os lados. Talvez apenas os 3 principais pavilhões dos sonhos pudessem dar uma olhada em quem era. Mas se pudéssemos pedir ajuda a eles, estaríamos nessa situação? O bárbaro mais baixo saltou e deu um tapa na nuca do mais alto, sentindo-se irritado. O bárbaro maior nem reagiu, aparentemente acostumado a esse tipo de tratamento. Não há outra escolha a não ser seguir em frente com o plano original. Temos alguns anos de vantagem. Vai ser difícil para qualquer forasteiro nos dar uma vantagem. A verdade é que eles encontraram esse mundo antes mesmo de ele ser listado na Bolsa Pavilhão dos Sonhos. No entanto, quando perceberam o fato de que ele havia sido listado, não tiveram escolha a não ser comprá-lo primeiro, esperando que fosse um impedimento para os outros. Infelizmente não foi. Pouco tempo depois, uma segunda parte comprou essa informação, e agora havia uma terceira. Não havia como dizer se haveria mais alguma. Podemos continuar com o plano original, mas teremos que acelerá-lo um pouco. A situação do outro lado está se tornando obscura, e no momento em que Zeferion fizer sua aparição, teremos realmente ficado sem tempo. A raça bárbara estará ferrada. Os dois olharam solenemente para frente, percebendo que não havia margem para erros. Leonel havia dito que mundos incompletos não poderiam gerar raça semideus ou deus. Ele também havia dito que inválidos só poderiam vir de mundos intermediários. Então como foi que tanto Apex quanto seu mestre eram inválidos da raça bárbara? Este era um segredo que somente o mais alto escalão da raça bárbara conhecia. Mande entrar aquele pirralho irritante Talon. Não temos tempo a perder. O vazio era um lugar difícil de descrever. Por um lado, isso era porque o título de vazio era o suficiente para encapsular tudo, mas por outro parecia que ainda não era o suficiente. Ao pisar no vazio pela primeira vez, Leonel sentiu essa dissonância cognitiva com bastante clareza. As leis deixaram de existir. Não havia cima ou baixo, não havia objetos ou coisas no sentido normal, e até mesmo se sentia vagamente que a vida em si não valia a pena ser vivida. Era como olhar para a boca de uma besta do vazio, e ainda assim isso parecia mais grandioso, maior e embora menos imponente, muito mais onipresente e avassalador. Era fácil para a mente de uma pessoa entrar em colapso em um lugar como esse. Pelo menos força anárquica era alguma coisa. Tinha um propósito e podia agir. Mas o vazio não era nada além de pavor existencial. Era semelhante a um lembrete de que era possível que houvesse simplesmente nada. O mundo não necessitava da existência de algo e estava tudo bem em apagar tudo e deixar nada mais do que uma lousa em branco. Foi nessa realidade que se baseou a raiz do medo existencial. Naquele momento, Leonel se sentiu feliz por ter Aina ao seu lado por mais de um motivo. A sensação da mão dela na dele parecia ser a única âncora que ele tinha no vasto nada. Nem mesmo respirar poderia lhe trazer consolo, já que não havia ar para respirar para começar. Com um olhar de determinação, Leonel seguiu em frente e a dupla eventualmente chegou a uma barreira. Isso era um bom sinal. No mínimo, essa barreira era tangível, e não era o vazio. Isso significava que o mundo incompleto que eles estavam almejando deveria estar do outro lado. Agora, eles só precisavam suportar a ira do regulador. O casal seguiu em frente, segurando as mãos um do outro com força enquanto começavam a forçar a passagem. Instantaneamente, uma corrente chicoteou contra o corpo de Leonel. Uma dor lancinante fez seus olhos ficarem vermelhos, mas não era só por causa da dor em si, mas do que ela o lembrava. Era essa dor que seu pai havia sentido? Não, provavelmente foi muito pior do que apenas isso. Sentindo as correntes cravando-se em sua pele, dilacerando o ar e sugando seu sangue, ele se lembrou dos momentos finais de seu pai. Esses pensamentos o estimularam. Ele não podia permitir que isso acontecesse novamente. Da próxima vez que alguém viesse por sua família, ele seria forte. Forte o suficiente para bloquear o vento e a chuva, para bater nos céus com uma mão e dividir a terra com um pisão. Ele puxou Aina para seus braços, protegendo-a da fúria do regulador. No fundo de seus olhos, uma fria indiferença ardia como uma brasa imortal. Seu coração brilhava intensamente e sua força dos sonhos tremeluzia, sua mente se tornando cada vez mais afiada. Sua determinação se transformou na ponta de uma flecha e atravessou as sombras, e logo ele saiu da neblina. Parado à beira de um universo desconhecido, ele reprimiu o rugido que queria desencadear dentro de si. 3 anos. Em 3 anos, este mundo seria dele. Capítulo 2813. Leonel respirou fundo e olhou para Aina para verificar sua condição.
Considerando tudo, ela estava muito melhor do que ele. Ela estava apenas na quarta dimensão agora e isso era uma grande vantagem. O regulador não atacou muito, além de estar um pouco pálida, ela estava bem. Ele, no entanto, bem, era difícil encontrar um único local em seu corpo que não estivesse ferido, e isso era apenas na superfície. As correntes do regulador não tinham senso de espaço ou distância, elas podiam aparecer sempre que precisassem. Os ferimentos que podiam ser vistos a olho nu eram apenas os mais óbvios. As lacerações em seus órgãos internos foram onde ficou particularmente ruim. Ele tinha sido espetado como queijo suíço e dificilmente havia uma parte de seu corpo, seja interna ou externa, que estivesse segura. A pior parte era que as correntes não tinham desaparecido. Elas ainda estavam piscando para dentro e para fora da existência. Preciso lidar com isso. Aina estava verificando Leonel ao mesmo tempo em que a verificava, e diferentemente de Leonel, ela não suspirou aliviada. Na verdade, seu humor piorou. Leonel parecia absolutamente horrível. Era como se ele pudesse desmaiar a qualquer momento. Eu vou ficar bem, disse Leonel com um sorriso. Você não parece que vai ficar bem. Não precisamos fazer isso. Podemos encontrar outro jeito. Se eu romper de novo, posso começar a focar na criação de pílulas de força novamente. Talvez eu possa inventar uma pílula que possa substituir o que você precisa. Leonel sorriu. No mundo, Aina provavelmente era uma das poucas selecionadas que ousavam dizer algo assim. Que tipo de pílula poderia substituir o refinamento de um mundo inteiro? Você percebeu? Perguntou Leonel. Percebeu o quê? Você está na quarta dimensão, então parece que o regulador não te mirou muito, mas não é como se eu fosse algum tipo de potência. Estou apenas na quinta dimensão. Então por que a lacuna entre o que nós dois vivenciamos é tão grande? Aina piscou confusa antes de arregalar os olhos. Sim, Leonel assentiu. Tenho quase certeza de que há um método para enfraquecer o ataque ou obscurecer os olhos do regulador. Lembre-se, as 4 grandes famílias conseguiram entrar de alguma forma. No entanto, tudo na história parecia dizer que os especialistas da nona dimensão não poderiam entrar. Houve 2 exemplos de existências da nona dimensão que conseguiram entrar em mundos incompletos. O primeiro que ele viu foi o ancestral de Shanghai, uma existência monstruosa que simplesmente suprimiu o regulador diretamente. Embora, para ser justo, ele só fosse capaz de fazer isso por um curto período de tempo. A razão pela qual ele saiu tão rápido foi definitivamente porque ele não poderia fazer isso indefinidamente. A segunda foi obviamente as 4 grandes famílias. O interessante era que os métodos das 4 grandes famílias eram de alguma forma muito mais sofisticados do que os dos membros da raça do vazio. Poderíamos dizer que isso ocorreu porque as 4 grandes famílias estavam preparadas, enquanto o ancestral da raça do vazio apareceu por impulso após sentir que seu descendente estava em perigo. Mas essa era a imagem completa? Era mesmo parte dela? Havia algo verdadeiramente misterioso sobre as 4 grandes famílias, e Leonel tinha uma memória infalível. Ele pode não ter entendido o funcionamento interno das artes da força naquela época, mas ele tinha uma imagem mais clara delas agora. Além disso, seu pai havia deixado uma dica. Ele deveria usar uma arte da força natural para refinar este mundo. Obviamente, isso era algo que ele só poderia fazer depois de garantir que este mundo tivesse alcançado o padrão do potencial do reino de Deus, mas era uma pista. No entanto, a arte da força natural não consistia em ressoar com a natureza e corresponder à sua sintonia? Nesse caso, uma sutil aura de bronze começou a irradiar de Leonel. Quando ela apareceu e Force Artes começou a piscar em seus olhos, as correntes começaram a ficar lentas, passando mais tempo em um estado incorpóreo do que em um corpóreo. Leonel soltou um suspiro de alívio enquanto parte da dor diminuía. Seu corpo se recuperou até certo ponto, e o peso em seus ombros diminuiu consideravelmente. Tudo bem, estou pronto para ir. Aina olhou para ele com um olhar cético, mas estava claro que ela também havia relaxado um pouco. Mesmo assim, a preocupação não desapareceu completamente. Tem certeza? Você parece fraco? Leonel riu. Você está certo. Meu corpo agora provavelmente está mais próximo da primeira vez que me tornei um especialista da quinta dimensão do que da segunda vez. Mas meu corpo é uma coisa, minha compreensão e manipulação da força são outra. Dito isso, isso é apenas porque eu tenho uma compreensão pior do que superficial deste mundo. Esta é apenas uma medida paliativa para que essas correntes parem de me despedaçar. Quanto mais eu entender sobre este mundo, mais fraca a supressão ficará, e mais próximo da minha força anterior eu estarei. Mesmo assim, não deve ser um problema tão grande nos defendermos. As existências mais fortes neste lugar deveriam ser apenas da 8ª dimensão. Certamente havia gênios que poderiam se igualar aos dos mundos completos, mas eles deveriam ser poucos e distantes entre si. Aina exalou. Tudo bem, o que você quer fazer? Tenho algumas ideias sobre como levar este mundo ao potencial do reino de Deus, mas primeiro precisamos ter uma ideia do terreno. Era com isso que Aina mais se preocupava. Como era possível permitir que um mundo tão fraco alcançasse tais capacidades? Ela nem sabia por onde começar. E havia o fato de que mesmo que tivessem sucesso, quem poderia garantir que o fruto do seu trabalho não seria colhido por outra pessoa? Leonel sorriu. É simples ou difícil. Depende de como você quer encarar. Aina olhou para ele com ceticismo mais uma vez. O que é esse olhar? Você não sabe que seu marido é um gênio? O sorriso de Leonel se alargou. Se quisermos elevar o padrão deste mundo, temos apenas que consertar todas as suas falhas. Quando você olha dessa forma, não é óbvio? O que os mundos incompletos têm que os mundos completos não têm? As sobrancelhas de Aina se ergueram. Zonas subdimensionais. Leonel sorriu. Simples realmente.
Só temos que limpar todos eles, incluindo aqueles que sofreram mutação e engoliram mundos inteiros. Então nós cuidaremos disso. Capítulo 2814. Leonel e Aina se depararam com sua primeira situação embaraçosa bem rápido, quase comicamente. Nenhum dos dois tinha como saber muita informação sobre o mundo incompleto até que pisaram nele. O problema era que enquanto o pavilhão dos sonhos fornecia as coordenadas e a fórmula orbital, eles não forneciam nada mais. As coordenadas eram, é claro, o local exato em que ele havia sido encontrado originalmente. A fórmula orbital era calculada com base nas características únicas de cada mundo, seja completo ou incompleto. Essencialmente, ela permitia que você localizasse sua localização como uma função do tempo. Embora uma fórmula orbital pudesse mudar, ou, mais precisamente, certamente mudaria ao longo da vida de um mundo, tais mudanças só ocorriam ao longo de milhões a bilhões de anos. Por enquanto, Leonel não tinha preocupações sobre a fórmula estar incorreta em breve. Deixando isso de lado, embora tivessem tais informações, o que não tinham era qualquer conhecimento do que estava acontecendo lá dentro. Então, eles não perceberam que tinham acabado em um domínio não humano até pousarem em um planeta e se encontrarem cercados por Oryx. A raça em si também foi uma surpresa. Isso porque, pelo entendimento de Leonel, os Oryx eram uma raça muito específica e incomum. Ele por acaso tropeçou em uma pequena população deles na montanha Coração Valente e Autor, seu príncipe. Havia se tornado uma grande parte da força de combate de seu povo, mas não era o tipo de raça que ele esperava encontrar em outro lugar. Até onde ele sabia, não havia Oryx em mundos completos, pelo menos não aqueles nascidos naturalmente. Interessante. Esse foi o primeiro pensamento que Leonel teve quando ele e Aina foram cercados. Bem, cercados era um pouco demais. Havia apenas 3 Oryx, e eles estavam no meio do deserto sem nenhum apoio para falar. Além disso, o mais forte deles estava apenas na 6ª dimensão, enquanto os 2 mais fracos estavam na 5ª. Leonel conseguia imaginar por que eles estavam tão confiantes, considerando que Aina estava apenas na 4ª e ele na 5ª. Mas ele realmente não os levou a sério. O cheiro que o trio exalava era, como esperado, bem sufocante. Eltor geralmente suprimia seus feromônios porque sabia que os humanos não gostavam. Mas geralmente, quanto mais forte o cheiro, mais talentoso era o Oryx. Leonel os estudou por um bom tempo, então ele sabia que esses 3 não eram muito talentosos. Como essa era uma dobra da realidade da 6ª dimensão, eles provavelmente estavam entre os talentos mais fortes que existiam. Mas não foi por isso que Leonel achou o assunto tão interessante. A existência ainda estava criando novas raças, colocando-as umas contra as outras e vendo qual delas sairia vitoriosa. Parecia que o fim do mundo estava se aproximando cada vez mais com a Estrela do Norte pairando no alto, mas a verdade era que a existência provavelmente não iria a lugar nenhum por mais alguns milhões de anos. Quem sabia quantas novas raças poderiam surgir e cair nesse tempo? Para o Oryx aparecer no verso dimensional e aqui também, poderia ser porque a existência estava se preparando para criar uma nova raça mortal oficial. Pode-se dizer que todos os mundos incompletos tinham pelo menos uma ou 2 raças que raramente ou nunca apareciam em outros lugares. Este era o simples produto da evolução, tomando pequenas liberdades aqui e ali. Isso significava essencialmente que para uma raça aparecer várias vezes, significava que ela havia sobrevivido aos incontáveis anos de evolução e ainda assim terminava no mesmo estado. As únicas raças mortais que conseguiram fazer isso com sucesso foram aquelas que Leonel e Aina encontraram com mais frequência. A raça humana, a raça nômade, a raça das nuvens, a raça espiritual, a raça Rapax, e finalmente a raça dos anões. Para o mundo mais amplo, os humanos e a raça anã eram comicamente fracos. Mas quando se falava sobre os vencedores da evolução, os humanos tinham conquistado seu lugar. Ninguém poderia tirar isso deles. E agora? Talvez os Oryx estivessem começando a dar passos para se tornarem a 7ª raça mortal? A existência poderia suportar isso? O Oryx da 6ª dimensão rugiu para Leonel, seu olho vertical se partindo em sua testa enquanto o pelo que cobria a parte inferior de seu corpo se arrepiou. Um machado pesado com lâminas que abrangiam metade de seu corpo apontou para Leonel de forma ameaçadora. Leonel balançou a cabeça, percebendo que eles estavam bravos porque ele os estava ignorando. Minha força dos sonhos não foi traduzida imediatamente. Parece que preciso ser mais deliberado. Rugido. Abaixe-se humano, ou eu vou cortar sua cintura. Leonel franziu os lábios. Essa ameaça era, na verdade, um grande problema para Oryx. Seus corpos inferiores eram cobertos de pelos e podiam ser considerados bem bestiais, mas seus corpos superiores eram, em sua maioria, humanos, além do 3º olho e dos chifres. Quando eles entravam em sua forma de besta monstruosa, suas metades inferiores consumiam o resto de seus corpos. Então pode-se dizer que era a parte mais importante para seu combate, pelo menos até que despertassem as habilidades de seu 3º olho. Mas isso não foi tudo, e provavelmente não foi o principal motivo pelo qual o insulto foi tão forte. Seus fortes feromônios vinham do pelo em suas extremidades inferiores. Embora parte dele viesse também de seus cabelos, seu pelo era o melhor em prendê-lo. Dizer a um Oryx macho que você iria cortá-lo na cintura não era diferente de dizer a um humano que você o castraria. Com sua forte vitalidade, os Oryx podem sobreviver sendo cortados na cintura, mas então eles não seriam capazes de atrair mulheres. Nesse ponto eles poderiam muito bem morrer. Se esse Oryx estava usando esse insulto, pode-se dizer que ele já estava muito chateado, e Leonel achou isso um pouco engraçado. Com o pensamento, uma lança de madeira apareceu nas palmas de Leonel.
Ele sorriu levemente e um tipo de agudeza confiante exalava de seu corpo. Vamos dançar então. Mostre-me o que esse machado pode fazer. Capítulo 2815. Leonel deu um passo à frente e atacou com a lança de madeira. Ele usou apenas um braço, mas a lâmina ainda parecia cantar. Já fazia um tempo desde que ele usou uma lança de madeira, e de alguma forma ela pareceu ressoar mais com ele. Uma lança de sua emulação de força espacial e força estelar escarlate era poderosa, mas era precisamente por isso que ela perdia as partes mais integrais do que significava ser uma lança. Seu golpe não precisava ser perfeito, sua emulação de força espacial tornava a lâmina afiada o suficiente para cortar qualquer coisa. Não precisava ser poderosa. Sua força estelar escarlate podia atravessar qualquer coisa. Mas agora, com uma lança simples e sem adornos na mão, um pano branco esvoaçando onde a arma de Ash e a lâmina se encontravam, se ele não fosse perfeito, ele realmente teria um corte na cintura. O Oryx nunca havia sentido algo assim antes. Foi apenas um golpe simples, mas de alguma forma parecia que não havia uma resposta perfeita para ele. Ele não conseguia desviar, não conseguia bloquear, não conseguia contra-atacar, não havia uma resposta perfeita. No último momento, o Oryx soltou um rugido e atacou. Não era do feitio do guerreiro Oryx simplesmente se curvar e aceitar a morte. Se ele não conseguisse encontrar um contra-ataque enraizado na habilidade, ele teria que usar força bruta para chegar à vitória. As pernas digitígradas do Oryx pareciam firmemente enraizadas no chão, quase como se ele tivesse se tornado uma árvore antiga. A força da terra alimentou seu ataque, e ele desceu com toda a sua força, pegando emprestado o ímpeto do planeta em que estavam. Se o golpe acertasse, a lança de Leonel seria de fato explodida em pedacinhos. Ele não ousava mais usar sua força de lança tão casualmente, então a lança de madeira não tinha proteções além da madeira simples da qual foi moldada. Claro, isso era de uma árvore no mundo de Anastasia, então era de caráter nona-dimensional, mas não tinha nenhum outro tipo de qualidade especial. Mesmo que não estivesse quebrado, definitivamente seria muito danificado. Mas a reação de Leonel não foi tão feroz assim. Seu pulso se inclinou só um pouquinho, e o Oryx errou sua lança por um fio. Faíscas voaram quando o metal colidiu com metal. O pulso de Leonel se inclinou mais uma vez e o machado do Oryx foi lançado voando acima da cabeça. Ao mesmo tempo, a lâmina de sua lança perfurou a pele externa dura do Oryx, deslizando entre duas costelas com facilidade. A lâmina parou naquele momento, fazendo com que o Oryx da quinta dimensão que queria agir também congelasse. Leonel sorriu. É melhor você não se mover. Se eu pressionar um pouco mais forte, vou furar o pulmão dele. Se eu pressionar um pouco mais forte do que isso, vou espetar o coração dele. Você não iria querer isso, certo? As ondas da força dos sonhos fizeram os Oryx sentirem como se Leonel estivesse falando sua língua, e isso os deixou mais chocados do que talvez a rápida derrota de seu líder. Agora, diga-me, onde é esse lugar? Quem governa esse domínio? Leonel não tinha certeza se esse verso dimensional sequer tinha domínios. Ele só havia entrado em contato com outros mundos incompletos por um curto período, mas ainda era o suficiente para ele saber que nem todos tinham a mesma configuração. Alguns já tinham sido conquistados inteiramente por uma raça sozinha. Alguns tinham apenas duas raças liderando o ataque. O número que era como o próprio Leonel e tinha múltiplas raças divididas em vários domínios era na verdade um pouco mais raro em número. Normalmente, uma raça ou um punhado levava vantagem na evolução e então assumia a maior parte de tudo, deixando restos para todos os outros. A razão pela qual Leonel ainda fez essa pergunta, no entanto, foi porque esses poucos não pareciam surpresos o suficiente por ele ser humano. A menos que eles fossem um pouco lentos e não tivessem percebido até agora, essa era uma boa informação para se basear. Este é o domínio Oryx. O líder não entendeu como Leonel não sabia a resposta para essa pergunta, mas mesmo assim respondeu. Leonel também ficou um pouco surpreso. Ele sabia que o líder não estava interpretando mal sua pergunta, chamando este único planeta de domínio, ou algo assim. Isso porque a maneira como sua força dos sonhos traduzia era a mesma maneira como o dicionário prateado de seu pai traduzia. Ele estava ouvindo o significado de suas intenções, não sua compreensão arbitrária da palavra. Se este Oryx tivesse dito domínio em sua língua, mas na verdade quisesse dizer cidade, ou planeta, ou mesmo tênis, essa seria a palavra que Leonel ouviria. Era também por isso que era muito difícil para as pessoas mentirem para ele hoje em dia. O que chocou Leonel foi que este mundo tinha uma população de Oryx substancial o suficiente para que eles controlassem um domínio para si. Quais são os outros domínios? Leonel perguntou. Quem os governa? O líder franziu a testa, mas mesmo assim respondeu mais uma vez. A raça Rapax e os deuses do mar. Leonel piscou. Deuses do mar? O que foi isso? Mais uma vez, essas pessoas tinham palavras diferentes para suas raças, mas sua força dos sonhos ainda havia traduzido esses termos para Rapax e Oryx. Então o fato de ele ter dito Deus do mar não poderia ter sido um erro. Ele realmente queria dizer Deus do mar. Qual de vocês três é o mais forte? O líder Oryx rugiu. Ele teria até batido no peito se não fosse pelo fato de haver uma lança saindo dele. Leonel levantou uma sobrancelha e riu. Então os deuses do mar. O líder congelou, e indícios de constrangimento e desafio apareceram em seu rosto. No final, porém, ele não refutou. Interessante, duas novas raças mortais, cada uma substancial o suficiente para possuir um domínio inteiro para si, e não há humanos neste mundo? Mas por quê? Não há domínio humano? Leonel perguntou. Mas por que você nos reconheceu? Não há domínio humano, mas há um pequeno império humano. Ele conseguiu se manter, embora seja difícil dizer se isso vai durar muito tempo. Capítulo 2816.
Leonel levantou uma sobrancelha diante dessa informação, e logo obteve a informação que queria. Parecia que outrora houve um domínio humano neste verso dimensional, ou melhor, o verso do Deus do Mar, como eles o chamavam, mas ele havia sido invadido e, diferentemente do mundo de Leonel, eles não conseguiram resistir ao golpe. Sem surpresa, muitas das grandes potências recuaram para seus territórios na esperança de proteger suas fundações em vez de irem com tudo para enfrentar o inimigo juntas. Isso aconteceu no mundo de Leonel também. A diferença era que este verso do Deus do Mar não tinha um Leonel Morales ou seu pai para compensar. Então, a estupidez dos humanos terminou com seus poderes sendo eliminados sistematicamente, um após o outro, até que agora restava apenas um bastião da raça humana. Na verdade, a aparição de Leonel e Aina não foi tão surpreendente porque muitos humanos haviam fugido de seu domínio. No final das contas, se eles tivessem que fazer a escolha entre os Rapax, deuses do mar e Oryx, os Oryx eram a melhor escolha. Os deuses do mar eram muito cruéis, e os Rapax tinham uma cultura que era difícil para os humanos se acostumarem. Os últimos não podiam necessariamente ser considerados cruéis, mas o resultado final de suas ações não estava muito distante. Os deuses do mar escravizavam os humanos e os tratavam de forma pouco diferente do gado, mas os Rapax tinham uma cultura militar e de batalha que colocava muita pressão sobre seus próprios cidadãos, e muito menos sobre os humanos. No final, os Oryx foram a melhor escolha, mas o domínio Oryx também não permitiria que um grande número de refugiados invadissem suas terras de repente e começassem a tomar seus recursos. Foi por isso que o líder se tornou hostil no momento em que viu Leonel e Aina. Seus mundos eram obviamente os mais visados pelos humanos. Os humanos fracos não ousariam entrar casualmente na oitava dobra dimensional da realidade dos Oryx. Então eles obviamente se espalharam pelos mais fracos para tentar se firmar. Os exércitos Oryx não conseguiriam lidar com todos eles. No final, esse foi o resultado. Interessante, e uma notícia meio ruim ao mesmo tempo. Leonel refletiu sobre o assunto, percebendo que aquela situação não era a melhor para ele. Se uma nova raça como os deuses do mar conseguiu surgir neste verso dimensional, isso só poderia significar que este verso foi muito propício ao seu crescimento. Bem, o problema estava no nome da raça. Se eles fossem uma raça de especialistas em força da água, Leonel estava realmente ferrado. Isso porque isso significaria que compreender as leis deste verso para que seu regulador parasse de persegui-lo significaria que ele precisava compreender a única força, que ele basicamente havia abandonado. Que azar, ele murmurou para si mesmo. Ele não estava muito preocupado com a força da água deles restringindo sua força da estrela escarlate. Tudo neste mundo era relativo. Mesmo que essas pessoas pudessem usar a força da estrela do vazio que ele havia abandonado, a força da água mais forte que havia, a manipulação da força dele se igualaria à dele? A questão principal era que refinar este mundo com sua arte da força natural exigia a compreensão de todos os aspectos dele, incluindo os aspectos que permitiam que uma raça de deuses do mar prosperasse. Parecia que não havia como escapar da força da água. Bem, vamos dar um passo de cada vez. Primeiro, tenho que ver se é realmente possível ajudar a curar este mundo para um estado em que ele tenha potencial do reino de Deus. Só então devo pensar em como refiná-lo e torná-lo meu. Também preciso ser cauteloso com meus próximos passos porque os dois compradores antes de mim certamente terão suas digitais em tudo isso. Se eles fossem tentar tomar este domínio, seu alvo principal seria definitivamente a raça Deus do Mar. Já que estou atrasado, tenho que adotar uma abordagem diferente. Os pensamentos de Leonel pousaram no chamado último bastião da liberdade humana. Parecia que ele estava voltando às suas raízes, proteger a raça humana. Ele soltou um suspiro. Parecia que não conseguia escapar. Às vezes ele sentia que sua ingenuidade infantil sobre querer se tornar um rei que protegia sempre voltava para mordê-lo. O universo o havia levado um pouco a sério demais. Onde estava a margem de manobra para ser jovem e imaturo? Vocês três venham comigo. Leonel os forçou a entrar no cubo segmentado. Ele não podia deixar nenhum rastro, então ele teve que apagar suas memórias primeiro. O tablet poder do imperador tinha um método para fazer isso, mas Leonel nunca tinha usado antes, então era um pouco difícil de administrar. O melhor que ele podia fazer era confiar em Anastasia para estabilizar algumas coisas para ele e suprimir essas três para que ele pudesse trabalhar. Logo, ele enviou os 3 Oryx de volta e mudou seu foco para o que restava da bolha humana. Teria sido fácil encontrar a direção com Anastasia, ele poderia simplesmente pedir para ela escanear o verso inteiro. O problema era que certamente seria percebido pelas pessoas erradas agora que havia membros dos mundos completos por perto. Ele só conseguiu usar o método da força bruta e obter alguns mapas. Leonel acabou passando os dias seguintes pulando de planeta em planeta, empilhando mapas como se fossem escadas, sempre confiando em mapas de menor qualidade para encontrar o caminho para planetas mais fortes, onde ele poderia obter outros de melhor qualidade. Logo ele chegou ao antigo campo de batalha deste mundo. É aqui que começa a parte difícil. Além deste local estava o domínio humano, mas apenas em parte. Grande parte dele havia sido engolido, então definitivamente havia muito mais deuses do mar do que humanos lá. Ele tinha que encontrar uma maneira de encontrar a localização deste último bastião da vida humana discretamente. Merda, Leonel xingou. Entrar furtivamente neste campo de batalha antigo era muito difícil. Ele tinha a maior segurança de todos os locais em todos os mundos. Parecia que ele tinha sido encontrado. Ou mais precisamente, ele havia sido rastreado desde o início. Capítulo 2817. Leonel já havia sentido a presença dessas pessoas. Só que não havia muito que ele pudesse fazer. Ele não era pequena estrela negra, infelizmente, e também não ousava levar o pequeno rapaz para fora tão casualmente neste mundo. Estrela Negra e Kira estavam passando todo o tempo perto do cadáver da besta do vácuo. Pode-se dizer que dos subordinados de Leonel.
Se Elorin custava mais dinheiro, essas duas tinham a maior melhoria. Uma segunda próxima a isso provavelmente seria Emna, que passava muito tempo refinando sua lâmina repetidamente. O problema com isso era que eles tinham alcançado um padrão de semideus antes mesmo de Leonel. O caminho de crescimento deles era claro, e o cadáver da besta do vácuo tinha mais do que eles poderiam estudar em uma vida inteira. A única raça que tinha cadáveres de bestas do vazio disponíveis eram os deuses, e a menos que você tivesse uma posição igual ou superior à de Shanghai, era um sonho impossível esperar que você pudesse gastar seu tempo estudando uma. Além disso, Estrela Negra estava na 7ª dimensão. A reação que ele enfrentaria provavelmente seria ainda mais dura que a do próprio Leonel. Houve alguma margem de manobra nisso, mas foi apenas especulação da parte de Leonel. O regulador trabalhava usando a força anárquica, a mesma força na qual o pequeno Estrela Negra estava se tornando cada vez mais proficiente. Então havia uma chance de que Estrela Negra pudesse suportar a reação ainda melhor do que Leonel, mesmo que fosse pior para ele. Mas Leonel há muito tempo tratava Estrela Negra como um irmãozinho e um bichinho de estimação querido. Se ele não tivesse que fazê-lo sofrer, era o melhor. Quanto à esposa, ela provavelmente o mataria se ele dissesse algo remotamente parecido, então ele só poderia deixá-la suportar o peso depois de avaliar os riscos. Tudo isso para dizer que não havia como evitar tudo isso, especialmente porque suas ações eram tão curiosas em primeiro lugar. Eles já tinham notado Leonel, seu antigo campo de batalha protegido por uma organização não muito diferente do Palácio do Vazio ao qual Leonel estava acostumado. Mas eles não o atacaram imediatamente. Era como se estivessem esperando e ganhando tempo por algo. Só quando pareceu que Leonel escaparia para longe é que eles agiram. E isso o intrigou. O que eles estavam esperando? Naquele momento, uma onda de poder surgiu à distância. Algumas existências quase 7ª-dimensionais e uma existência nível uma 7ª-dimensional. Leonel assentiu. Isso era quase o espelho perfeito do verso dimensional. Isso era em torno da força dos verdadeiros discípulos de elite do Palácio do Vazio também. Eram 6, e com a densa neblina da região, quase outra coisa parecida com o Palácio do Vazio, eles fecharam rapidamente as áreas de retirada. Eles estavam por perto o tempo todo, e embora Leonel sentisse que poderia ter escapado, ele estava mais interessado em saber por que eles agiram daquela maneira. Entender isso era importante para como ele iria proceder. Além disso, eles também poderiam saber a localização exata do último bastião da raça humana. Todos os Oryx eram altos. O da 7ª dimensão tinha mais de 3 metros de altura, enquanto os outros tinham pelo menos 2,5 metros de altura. Em vez do pelo marrom usual que cobria a parte inferior de seus corpos, 3 deles tinham pelo vermelho impressionante. 2 tinham pelo preto azeviche e o último tinha pelo que Leonel só tinha visto em autor, um lindo branco. Bem, na realidade, a parte inferior do corpo de autor era inteiramente humana, diferente deste Oryx. Ele só mostrou aquele pelo quando entrou em seu modo bestial completo. Mas isso ainda lembrou Leonel disso, no entanto. Vocês estão cercados. Larguem suas armas e venham conosco, o Oryx de pelo branco falou friamente. Leonel lançou um olhar para Aina, e ela apenas deu de ombros. Ele não conseguiu evitar rir disso. Minha esposa está se tornando uma princesa passageira. O que posso dizer? Eu me acostumei a ser mimada. Aina piscou inocentemente. O Oryx não entendeu o que eles estavam dizendo porque nenhum dos dois usou força dos sonhos para projetar suas intenções. Não querendo correr o risco, o Oryx de pelo branco sinalizou para um ataque. Os 3 Oryx de pelo vermelho dispararam para frente simultaneamente. Cada um empunhava uma alabarda tão carmesim quanto seu pelo, mas o que era interessante eram as runas que giravam em torno de suas pontas, fazendo-as parecer particularmente afiadas e marcantes. Leonel protegeu Aina em suas costas e preparou sua lança. Seu olhar brilhou com uma luz perigosa enquanto ele dava um passo à frente. Comparados ao primeiro Oryx que ele lutou neste mundo, esses 6 estavam em outro nível. Eles não apenas faziam parte de um lugar equivalente ao Palácio do Vazio, tornando-os gênios absolutos, mas suas dimensões também eram muito maiores. Além disso, pelo que Leonel podia ver, havia uma aura especial irradiando dos terceiros olhos deles que o fazia pensar. No verso dimensional, para se tornar um membro do Palácio do Vazio, você tinha que seguir o caminho de Deus. Poderia ser que esses Oryx estivessem seguindo um caminho semelhante? Um feito sob medida para seu terceiro olho? Ele tinha que ter cuidado com isso. Leonel lançou sua lança 3 vezes em rápida sucessão, atingindo as pontas exatas das alabardas por um breve instante a cada vez. Os desvios em suas armas eram precisos e delicados. Leonel parecia mal movê-los para fora do curso 1 centímetro ou 2, mas quando o impulso os levou até o corpo de Leonel, suas alabardas deslizaram por ele como se tivessem errado de propósito. Uma delas caiu no chão entre suas pernas, e as 2 últimas cruzaram seus ombros, errando sua garganta por um fio de cabelo. Leonel nem sequer vacilou diante da experiência de quase morte, levantando a perna e chutando para baixo a alabarda que havia sido cravada no chão. A força pegou o Oryx desprevenido, fazendo-o perder o controle de sua arma. Capítulo 2818. O Oryx de pelo vermelho viu sua vida passar diante de seus olhos. No momento em que perdeu o controle de sua alabarda, ele entendeu que havia perdido todos os direitos de se proteger. Se ele tentasse segurá-lo, ele basicamente estaria apresentando seu pescoço para Leonel. Se ele o soltasse, ele não teria nada para usar para se proteger. Não importa como ele olhasse para isso, ele estava realmente acabado. Os outros Oryx ficaram chocados com o resultado, mas os 3 Oryx de pelo vermelho cercaram Leonel pela frente e pelos 2 lados. Não havia um caminho fácil para eles interferirem no que estava acontecendo.
Os 2 Oryx de pelo vermelho que erraram os ombros de Leonel só conseguiram puxar as costas de suas alabardas com a maior velocidade que conseguiram reunir, tentando enganchar suas lâminas em volta do pescoço de Leonel e cortar sua cabeça pelas costas. Embora eles tivessem a intenção de capturá-lo vivo, era melhor para este humano morto do que para seu companheiro. Infelizmente para eles, Leonel estava completamente impassível. Ele puxou uma mão para longe do cabo de sua lança e golpeou uma palma para cima, colidindo com o local exato em que as 2 alabardas se cruzavam. Ambas foram enviadas para cima ao mesmo tempo, as lâminas deixando um vento cortante na parte de trás do crânio de Leonel, mas errando completamente no entanto. Ao mesmo tempo, a mão que permaneceu em sua lança não foi lenta nem um pouco. Ela perfurou o peito do último Oryx de pelo vermelho, deixando-o agarrado ao coração e caindo para trás. Naquele momento, os 2 Oryx de pelo vermelho encontraram suas alabardas entrelaçadas no ar. O gancho de suas lâminas se prendeu um no outro, e como eles estavam puxando com tanta força, acabaram lutando um contra o outro. A força deles era muito uniforme, e não esperando a força reverberante repentina, eles não apenas perderam o controle de suas armas no ar, mas ambos tropeçaram para frente. Leonel puxou sua lança do coração do Oryx caído, apoiando-a contra seu quadril e varrendo-a em um amplo arco. Da perspectiva de um terceiro, parecia que os 2 últimos Oryx de pelo vermelho tinham tropeçado em sua lâmina sozinhos, estripando-se. 3 Oryx caíram no chão em rápida sucessão. Do começo ao fim, Leonel mal moveu os pés. A única vez que ele fez isso foi para pisar no meio da alabarda de Oryx. Fora isso, ele estava perfeitamente imóvel, como se nada pudesse perturbá-lo. Perfeitamente em paz, perfeitamente despreocupado. Os olhos dos 3 Oryx finalistas se arregalaram. Eles não esperavam esse tipo de resultado. Aos olhos deles, estava tudo bem se Leonel vencesse, mas ele o fez com grande facilidade e tanta graça que eles não conseguiam compreender os limites reais de sua força. Seria possível que alguém tivesse tal noção de tempo, tivesse uma habilidade tão intocável? Quem era esse humano? Leonel não achou tudo isso muito surpreendente. Na verdade, ele sentia muita falta desse estilo de combate. No passado distante, era assim que ele lutava o tempo todo, usando seu índice de habilidade de controle para calcular e cronometrar cada movimento. Ele estava descobrindo isso neste novo mundo. Ele estava confiando cada vez mais na força de suas forças. Embora fosse verdade que o estilo de combate de Aina funcionasse para ela, e ela tinha razões para favorecê-lo em vez do estilo dele. Mas era ele? De muitas maneiras, não poder mais usar sua força de lança e arco tão livremente foi, na verdade, algo positivo para ele. Isso o fez retornar às suas raízes. A diferença era que o Leonel do passado confiava puramente em cálculos e não tinha habilidade e compreensão de sua lança. O Leonel de hoje, no entanto, impressionava a todos com cada golpe de sua lança. No passado, ele tentou fundir esses 2 caminhos em um, mas como ele poderia fazer isso, já que ele nunca entendeu verdadeiramente o último? Agora, sua habilidade com a lança estava perto do auge da existência. Ele pode não estar no estado de criação, nem ter um Dharma ou ídolo ainda, mas ele ainda tinha confiança para erguer sua lâmina contra qualquer um. Leonel mudou o aperto e apontou sua lança para os 3 últimos Oryx. Vir! Os 3 Oryx soltaram um rugido furioso. Leonel pisou forte, fazendo os 3 Oryx de pelo vermelho moribundos voarem para longe de seu caminho. Uma das alabardas foi chutada para cima e Leonel atacou com uma perna, seu pé colidindo com sua coronha e a enviando voando para frente em velocidades tremendas. A alabarda pareceu piscar pelo espaço, aparecendo diante do Oryx de pelo branco em um piscar de olhos. O Oryx de pelo preto não esperava que seu líder fosse repentinamente atrasado, mas isso não desacelerou seus próprios ataques. Ambos levantaram um par de sabres pesados. Leonel estava descobrindo que sabres eram mais raros do que ele pensava. A única pessoa que ele conhecia que usavam era Noah, e embora Euna também usasse um pouco de sabre, havia uma diferença sutil entre força da espada e força do sabre. No entanto, esses 2 Oryx eram bastante proficientes. Ambos pareciam ter alcançado o estado da 3ª camada e tinham a força do sabre da 7ª dimensão. Isso foi uma grande surpresa. Isso significava que se eles tivessem mantido sua força do sabre na 6ª dimensão, ela estaria na 4ª camada, a apenas um passo do estado do ímpeto, que era o requisito mínimo para entrar na 9ª dimensão. O fato de estarem na 3ª camada e terem uma força de sabre que estava além do seu reino quase 7º dimensional significava que eles não estavam se suprimindo. Eles eram gênios excepcionais. Até mesmo a própria força da lança de Leonel ainda estava na 7ª dimensão. No entanto, ele estava obviamente muito à frente deles em manipulação de força, estando no estado de quase criação. Ainda assim, para um mundo incompleto, isso era excelente. Interessante. Capítulo 2819. Leonel não conseguiu lidar com esses 2 tão casualmente quanto com o primeiro, e o Oryx de pelo branco já estava preparado para repelir seu primeiro ataque. Leonel agarrou com sua força terrestre e de repente mudou ligeiramente a direção da alabarda voando em direção ao Oryx de pelo branco. O homem ficou surpreso, percebendo que seu punho estava prestes a errar o alvo. Ao mesmo tempo, Leonel deu mais um passo à frente. Os 2 Oryx de pelo preto estavam contando com força absoluta para dominá-los, uma fúria alimentada pelo ódio que sentiam por ele pelo que ele havia feito ao companheiro deles. Era mais difícil lidar com algo assim sem exibir um pouco mais de sua força. Ele tinha alguma margem de manobra porque era duvidoso que alguém viesse para dar suporte a esses 6 em pouco tempo. Se Leonel estivesse certo, esse posto avançado era deles para administrar, e eles provavelmente não teriam achado necessário enviar uma mensagem de volta. Nesse caso, ele poderia adotar uma abordagem menos enérgica e rápida à situação. Sua lança dançou, usando 3 ou 4 ataques para conter apenas um Oryx. Força da luz o envolveu e vários clones começaram a aparecer ao seu redor.
Naquele momento, espelhos de ouro encheram o campo de batalha antigo e Leonel pareceu entrar e desaparecer de um, aparecendo instantaneamente em outro sem que o tempo passasse. Essa era a técnica que ele vinha usando depois do seu sparring com Syndra. Neste mundo, provavelmente era melhor usar menos de seus verdadeiros cartões de visita. O mundo conhecia melhor por sua soberania dos sonhos. Depois disso, sua soberania de destruição, lança e arco ficaram em segundo lugar. Isso não significava que Leonel não os usaria se fosse absolutamente necessário, mas não havia sentido em fazê-lo contra oponentes tão fracos. Ainda não era hora de se destacar, e ele certamente não se exporia como Leonel Morales ainda se pudesse evitar. Felizmente, ele tinha muitas habilidades. O Oryx de pelo branco soltou um rugido quando um tendão em seu braço foi cortado. Ele conseguiu se salvar de um ferimento fatal, mas agora um de seus braços pendia frouxamente ao seu lado, incapaz de se mover. Ao mesmo tempo, os dois Oryx de pelo preto estavam sendo rapidamente dominados. Leonel usou sua velocidade para sufocá-los, atacando-os de todos os lados até que seus corpos estivessem cobertos de ferimentos. Leonel começou a esmagá-los habilmente e agora, de repente, ele irrompeu com uma força que estava além da compreensão deles. O Oryx de pelo branco correu para ajudar seus homens, mas um espelho dourado apareceu às suas costas. Leonel saiu com um olhar calmo, cortando a espinha do Oryx de pelos brancos com um único golpe. Um uivo triste saiu de seus lábios e ele caiu no chão, seu corpo convulsionando, mas suas pernas não obedecendo aos seus comandos. Leonel desapareceu novamente, sua lança se tornando semelhante a um redemoinho dourado. No meio do campo de batalha antigo, parecia que as folhas de uma árvore dourada estavam caindo em um fio. Era uma visão absolutamente deslumbrante. A força da luz era capaz de puxar as cordas do coração mesmo quando ele estava sendo despedaçado. Logo, Leonel estava no meio da batalha, exalando calmamente enquanto abaixava lentamente sua lâmina. Todos os 6 Oryx estavam morrendo ou perto disso, mas nenhum havia dado seu último suspiro ainda. Pode-se dizer que eles eram realmente fortes em vitalidade. Dessa forma, eles eram muito mais semelhantes a bestas do que a humanoides. Leonel andou para frente e se abaixou perto do Oryx paralisado e de pelo branco. Ele ajudou o Oryx a virar e então olhou em seus olhos. Agora, você planeja me dizer por que me seguiu por tanto tempo e não atacou? Desta vez, o Oryx conseguiu entender Leonel alto e claro. Um olhar de desafio refletiu-se claramente nos olhos de pelo branco do Oryx, mas Leonel já esperava por isso. Ele estava neste domínio Oryx há pouco tempo, mas tinha visto sua cultura geral. Eles eram guerreiros, muito parecidos com os Rapax. Embora seus métodos fossem muito menos cruéis, todos levavam a honra muito a sério. Então Leonel colocou o polegar por cima do ombro, apontando para o Oryx moribundo. Vou te dizer uma coisa. Você me diz o porquê, e eu salvarei você e seus companheiros. Eles realmente não têm muito tempo sobrando, sabe? Provavelmente é melhor você se apressar. Se eles morrerem primeiro, eu não posso mais te ajudar, posso? Luta apareceu nas profundezas dos olhos de pelo branco do Oryx, mas logo se tornou determinação. Se ele fizesse isso para salvar seus companheiros, então ele estaria manchando a honra deles. Nesse ponto, eles prefeririam morrer de qualquer maneira, então qual seria o sentido? Leonel riu. Ele também poderia ter esperado isso. Parece que não tenho escolha. Leonel se abaixou e matou o Oryx de pelo branco. Ele teria preferido não fazer isso, mas não havia outra escolha. Surgir. Logo, Leonel tinha um grupo de lacaios 24 horas por dia e ele passou a entender a situação. Parecia que os humanos não estavam apenas descansando sobre as mãos. Eles estavam ativamente tentando encontrar maneiras de sobreviver em vez de ficar sentados sobre as mãos. Acontece que esse império humano final era conhecido como Império das Nuvens Fugazes. Eles eram uma estranha mutação de descendentes entre humanos e os últimos remanescentes da raça das nuvens que foram eliminados deste mundo muitas gerações atrás. Como tal, eles tinham algumas habilidades na raça das nuvens também, embora não tão perfeitas. Eles estavam usando essas habilidades para se infiltrar e causar estragos, tentando encontrar um caminho para si mesmos. No final das contas, eles presumiram que Leonel era uma dessas pessoas e queriam ver quais eram suas intenções. Nada disso era o que mais interessava a Leonel. O que realmente chamou sua atenção foi quando sua invocação Oryx mencionou um líder dos deuses do mar de passagem, uma mulher que eles chamavam de Ordem do Mar Sábio. Capítulo 2820. Leonel não sabia bem no que acreditar quando ouviu esse nome. Parecia que poderia ser uma coincidência e ainda assim, coincidência demais ao mesmo tempo. Se fosse um nome como Sábio Deus do Mar, ou Inteligente Ordem do Mar, estaria tudo bem. Mas a simples troca de estrela por mar o fez parar, especialmente quando era sua força dos sonhos fazendo a tradução agora. Se ele pudesse falar a língua dos Oryx e isso fosse apenas uma peculiaridade da parte deles, era uma coisa. Mas para sua força dos sonhos traduzi-la dessa forma e provocar tamanha emoção nele, poderia significar que esses dois títulos eram realmente espelhos um do outro. Mas a questão era, por quê? Haviam também tablets neste mundo? Ele imaginou que isso poderia ser possível. Não havia razão para o verso dimensional ser o único mundo incompleto em que o culto e os outros enviados estavam se envolvendo. Ordem das Estrelas Sábias era uma anomalia que Leonel ainda não havia descoberto. Claro, dessa vez ele não estava se referindo ao título, mas sim ao homem. Ele tinha simplesmente se levantado e desaparecido, de alguma forma escapando das salvaguardas de Leonel e até mesmo do mundo de Anastasia sem que nenhum deles percebesse. Além disso, ele tinha levado 2 sábios com ele também. Candle e Vice eram grandes partes dos trunfos de Leonel. Se ele tivesse o tablet da vida e 2 sábios em seu currículo, quão mais poderosos ele poderia tornar os 2? Mas isso não vinha ao caso. O cerne da questão era que por causa da existência da Ordem das Estrelas Sábias, poderia até haver uma organização que fosse a antítese do culto. De que outra forma a Tábua de Prata poderia aparecer na Montanha Coração Valente?
Ou uma tábua de bronze aparecer no Looknix. O fato de um membro do culto ter apenas uma tábua negra tornava tudo ainda mais estranho. Como era possível que um mundo incompleto tivesse tábuas mais fortes do que um mundo completo do qual era um desdobramento? Além disso, nenhuma dessas coisas parecia relacionada a Plutus ou Falx. Era claramente uma terceira parte se intrometendo nesses assuntos, então quem poderia dizer que eles não se intrometeram aqui também? Leonel não tinha certeza do que estava acontecendo, mas o certo era que ele precisaria ver essa ordem do Mar Sábio pelo menos uma vez. De uma forma ou de outra, se ele quisesse reivindicar esse mundo inteiro, ele não só precisaria entendê-lo, mas também subjugá-lo. Isso era mais fácil dizer do que fazer, não só por causa da supressão que ele estava enfrentando, mas por causa dos outros personagens se movendo no escuro. Mas por enquanto, ele só podia dar um passo de cada vez. Ele guardou as invocações de Oryx nos globos de neve e então correu para longe. Certamente haveria pessoas que notariam suas mortes, mas isso não era problema dele por enquanto. Seu único objetivo era chegar ao último bastião do poder humano, e agora ele sabia onde era. O Imperador Nuvem Fugaz era um homem velho. Embora não tivesse um pé na cova, suas rugas eram claras e definidas, e seu cabelo branco tinha uma qualidade mais rala e seca do que um homem de 40 ou 50 anos teria. Ele parecia estar na casa dos 60, ainda um pouco vibrante, mas também claramente além do seu auge. O peso das circunstâncias atuais só fez sua condição parecer pior. Ele não tinha escolha a não ser projetar um sentimento externo de confiança. Esse era seu dever para com seu povo. Mas o que ele exalava e como ele realmente se sentia eram duas questões completamente diferentes. Ao observar os ministros de sua corte discutindo sobre a mesma coisa pela 10ª vez hoje, ele soltou um suspiro profundo em seu coração, fechando os olhos por um momento. Fora da capital final do Império da Nuvem Fugaz, havia um exército, não eram exércitos. Não parecia haver uma única alma velha à vista, como se os deuses do mar tivessem escolhido libertar seus filhos neste último bastião da humanidade. E talvez eles tivessem esse direito, porque o título de raça dos deuses do mar não parecia vazio, pelo menos se suas aparências fossem tudo que alguém deveria considerar. Os mais baixos deles tinham 2 metros de altura, mas tinham características tão imaturas e de olhos pastosos que era claro que eram adolescentes, na melhor das hipóteses. O mais alto deles ultrapassava 3 metros, mas essa dificilmente era a parte mais imponente dessa raça. Na realidade, havia muitos maiores, muitos que eram mais altos, muitos que pareciam mais imponentes apenas pela silhueta, mas eles estavam além disso. A pele deles era tingida de um leve azul esverdeado, variando de verde claro a azul claro do céu. Abaixo dos olhos, ao longo dos antebraços e descendo pelas canelas para aqueles onde podia ser visto, havia escamas lindas e polidas. À primeira vista, essas escamas pareciam esmeraldas refinadas ou safiras brilhantes. Mas quando você olhava mais profundamente, podia encontrar mundos inteiros dentro delas, mares de verde e azul subindo para formar ondas semelhantes a tsunamis ou balançando suavemente ao vento. Suas orelhas eram pontudas como as dos elfos, longas e angulares, e seus olhos pareciam fendidos, mas não exatamente. Em vez de parecerem afiadas, suas pupilas pareciam pequenas pílulas pretas, suas íris lembrando estrelas explodindo de verde e azul, enquanto seus cabelos não eram muito diferentes disso. Eles não se pareciam nem um pouco com uma raça mortal. Parecia que tinham sido arrancados do reino de Deus e então depositados aqui. Quando Leonel os viu pela primeira vez, não pôde deixar de sentir uma forte sensação de perigo em seu coração, uma sensação que não deveria vir de uma raça mortal, especialmente de um mundo incompleto. Eles o lembravam de Plutus. Capítulo 2821. As pessoas provavelmente chamariam Leonel de ridículo se soubessem o que ele estava pensando. Mas era isso que ele sentia do fundo do coração. Os deuses do mar não eram tão imponentes, e seu sangue certamente não era tão potente, mas a sensação e o ímpeto que eles lhe davam eram semelhantes aos de uma raça Plutus em miniatura. Não era só porque eles compartilhavam a mesma pele azulada, mas era algo mais profundo. Mesmo que estivessem ali parados e conversando, suas presenças por si só exalavam uma grande quantidade de poder. Leonel podia ouvir seus batimentos cardíacos sincronizando como ondas, o zumbido suficiente para fazer os tímpanos de uma existência da terceira dimensão estourarem. Eles não enviaram seus poderosos, mas honestamente não parece que eles precisam. Esse tipo de status permaneceu por um longo tempo. Eu me pergunto por que os deuses do mar não acabaram com isso. Os humanos quase certamente têm algo que os está deixando hesitantes. Ou isso, ou eles estão tentando atrair outra coisa. Agora Leonel estava se perguntando como entrar. Neste momento, a Terra estava em uma situação estranha. No centro dos vários exércitos havia uma cidade. O problema era que a cidade ocupava praticamente 1/10 do tamanho do planeta inteiro. Era absolutamente enorme. Bem, agora ocupa 10%. Geralmente, uma capital de um domínio ocuparia um planeta inteiro, se não um sistema solar inteiro ou uma rede de planetas. Não era normal que alguém fosse tão reservado. Obviamente, eles foram forçados a recuar até esse ponto. A boa notícia era que os muros da cidade eram altos, e as artes da força protetoras eram excelentes, pelo menos pelos parâmetros que Leonel tinha visto deste mundo, mas era basicamente aí que todas as boas notícias paravam. Para começar, parecia que os deuses do mar estavam transformando a cidade em uma ilha. O solo que restava era encharcado e encharcado, mas já havia grandes segmentos que tinham quase rios e lagos fluindo. Isso seria ruim mesmo se a água fosse doce. Afinal, havia apenas uma quantidade limitada de água que as plantas poderiam absorver.
Mais um pouco e todas elas morreriam. Mas era ainda pior que toda essa água era salgada. Leonel não sabia de onde os deuses do mar estavam bombeando essa água, mas era devastador para o ecossistema. A segunda questão era que só porque os deuses do mar não estavam atacando, não significava que eles não estavam pressionando os humanos de alguma forma. Havia apenas um certo tempo em que a comida poderia durar, apenas um certo tempo em que a agitação poderia ser suprimida, apenas um certo tempo antes que o último império humano desmoronasse sob seu próprio peso, tanto figurativa quanto literalmente. O que levou ao terceiro problema. A cidade provavelmente começaria a afundar em algum momento ou outro. A fundação sobre a qual foi construída não foi projetada para suportar essa estranha correnteza de água. E mesmo que a arte da força conseguisse protegê-la de alguma forma, tendo sucesso em algo que não foi projetada para fazer em primeiro lugar, quem poderia dizer que o nível da água não continuaria subindo até cobrir a cidade inteira? Mesmo que a Força e Arte protegesse a cidade da água que entrava, o que aconteceria se ela continuasse a subir? O que os cidadãos sentiriam se estivessem completamente submersos na água? E se eles estivessem enterrados tão longe que a luz do sol não pudesse alcançá-los? Como seria ser mergulhado em uma escuridão perpétua? Essas táticas dos deuses do mar pareciam projetadas para quebrar seus espíritos. Eles não pareciam querer apenas matar todos os humanos, eles queriam esmagá-los até que não restasse mais nada. O que era ainda mais interessante do que tudo isso era que a segurança era frouxa, quase frouxa demais. Leonel foi capturado pelo Oryx da sexta dimensão no antigo campo de batalha, e ainda assim ele conseguiu se esgueirar até a capital sem ser parado. Parecia que os deuses do mar queriam que os humanos pudessem voltar furtivamente para este local. Era tão simples quanto uma armadilha para lidar com todos eles de uma vez? Ou estava relacionado ao que ele havia aprendido sobre a ancestralidade parcial da raça das nuvens? Leonel estava em pé em uma árvore ao longe, as águas salgadas lambendo seu tronco. Ele fechou os olhos por um momento, pensando na melhor forma de fazer isso. Havia muitas variáveis neste mundo incompleto. Sem colocar os olhos na situação, era impossível planejar com antecedência. E mesmo agora que ele podia ver, ele sabia que não era o quadro todo. Então esse era o seu próprio problema. Ele estava tão preocupado com isso que não teve escolha a não ser colocar Aina no cubo segmentado. Tudo bem. Primeiro, eu vou ter que me esgueirar para dentro da cidade. Então nós podemos continuar a partir daí. Ele ficou tentado a se esconder nas águas, mas se estivesse certo, essa era a pior opção disponível para ele. Os deuses do mar deveriam ter uma grande vantagem em detectar coisas na água. Então ele adotou uma abordagem não convencional, evitando completamente as águas. Emulação de força espacial brilhou ao redor dele, mas mais foi uma dissuasão. O personagem principal se tornou sua força da luz. Ele refratou a luz ao redor em um ritmo rápido. O problema de usar força da luz ou emulação de força espacial para se esconder era que havia muitas perspectivas a serem consideradas. Contanto que você estivesse um pouco fora dos olhos de apenas uma pessoa, poderia ser o suficiente para você investigar. Segundo, Leonel não queria personificar os deuses do mar por enquanto. Primeiro, isso era algo que os humanos eram supostamente capazes de fazer, então eles estariam em guarda e teriam preparado medidas contra isso. E segundo, como ele justificaria entrar furtivamente na cidade se ele fosse um deles? Assim, Leonel se aproximou mais dos muros da cidade. Agora ele tinha outro problema a enfrentar. Capítulo 2822. O caminho a seguir foi fácil. Mais uma vez, os deuses do mar não pareciam ter nenhuma proteção contra falhas, nem estavam vigilantes. Eles pareciam quase convidá-lo a entrar na cidade. Agora o problema era exatamente como ele deveria fazer isso? A Força e Arte foi comicamente fácil para Leonel decifrar, e ele já havia encontrado vários pontos fracos. Mas havia uma diferença entre quebrar uma Força e Arte, entrar sem ninguém saber, e entrar ainda mais sem comprometê-la. Esses eram 3 níveis de dificuldade, sendo o último o mais difícil. Entrar sem alertar ninguém e também deixar a arte da força no mesmo estado em que a tinha deixado levou um tempo. Mas Leonel estava preparado o suficiente para fazer isso. Ele saltou para cima das muralhas da cidade, agarrando-se a locais que habilmente desviavam dos módulos de detecção. Encontrando a falha que estava mirando, ele pressionou uma mão contra ela. Sua emulação de força espacial se espalhou e logo a arte da força foi sutilmente alterada. Ele passou direto. No momento, Leonel cobria o planeta com sua visão interna. Embora houvesse o risco de haver alguém dos semideuses ou deuses escondido no exército, ele sentiu que o risco valia a pena. Para começar, cobrir um único planeta com visão interna não era impossível em um mundo incompleto, e eles não necessariamente assumiriam que ele tinha vindo de outro lugar. Afinal, Anastasia podia cobrir o universo inteiro. Segundo, a informação que ele poderia obter de volta fazendo isso era muito mais importante. Além disso, foi por isso que ele esperou para entrar na cidade primeiro. Ninguém percebeu, disse Leonel depois de um tempo. Isso deveria ser óbvio para ele, mas por algum motivo, os deuses do mar simplesmente o faziam sentir que havia mais neles do que aparentava. Estou sendo muito cauteloso? Leonel franziu a testa e pousou na cidade. Ele balançou a cabeça, sentindo que deveria confiar em seus sentidos, mas também sentindo que não tinha motivos para justificar tais pensamentos. Leonel voltou sua atenção para a cidade. Era bem construído, mas não havia nada de muito especial nele. O mais interessante era o fato de que carregava a sensação de uma cidade espiritual, tendo uma enorme sobreposição entre vegetação e prédios residenciais. Era o mesmo que o exterior. De acordo com suas estimativas, o planeta inteiro certamente já foi uma cidade, e ainda assim havia tantas árvores e vegetação ao redor. Estava claro para ele que havia certas reverberações através do espaço-tempo que faziam certas coisas aparecerem repetidamente.
Grande parte da arquitetura na Terra era uma comparação um para um com coisas que ele tinha visto na existência mais ampla. Os prédios de apartamentos e complexos em Cidade Godlen eram um exemplo perfeito. Era um fenômeno interessante que Leonel não entendia muito bem. Fazia sentido que o mesmo tipo de raças aparecesse repetidamente pelos mundos incompletos. Havia certas características que a evolução sempre favorecia quando a rede era lançada larga o suficiente. Ainda era um pouco difícil de aceitar, mas estava dentro de sua faixa de tolerância. O fato de a arquitetura ter sido tão bem replicada, porém, o deixou curioso. Esses humanos também são um pouco diferentes. Leonel manteve sua invisibilidade ativada enquanto caminhava pela cidade e percebeu que esses humanos estavam de fato um pouco diferentes dos humanos que ele conhecia. Eles pareciam normais, exceto pelo fato de que alguns deles tinham cabelos dançando com runas e outros tinham olhos opacos de uma brancura nebulosa que quase fez Leonel confundi-los com inválidos por um momento. Mas não, na realidade, essas eram apenas novas manifestações da nuvem figure da raça das nuvens. A figura de nuvem era o feixe de névoa branca e runas que agia como o cabelo da raça de nuvem. Muitas de suas melhores habilidades vieram diretamente como resultado dessa peculiaridade evolutiva. Mas isso ainda é estranho. Os espirituais tendem a acasalar muito com humanos. Mas o que poderia ter acontecido aqui para que os humanos e a raça das nuvens praticamente criassem uma raça inteiramente nova de humanoides? Leonel observou silenciosamente a cidade por 3 dias. Ele não estava com pressa de fazer um movimento porque, se estivesse certo, este lugar teria que ser de onde sua campanha começou. Agora, ele não estava competindo com este mundo. Ele estava competindo com os dois que compraram a informação antes dele. De acordo com suas estimativas, se alguém quisesse a melhor maneira de conquistar este mundo incompleto, essa seria obviamente transformar os deuses do mar em uma marionete. Se Leonel tentasse fazer o mesmo, ele se veria em desvantagem, sem espaço para manobrar. Havia uma boa chance de que os dois grupos já tivessem pegado um pedaço daquela torta. Se ele tentasse fazer um mergulho triplo, ele acabaria sendo exposto e esmagado. Era exatamente por isso que ele tinha que fazer exatamente o que ninguém poderia esperar. Ele transformaria os humanos deste mundo em seus senhores. E dessa vez ele não desapareceria no meio do caminho. O peso do que aconteceu com os Morales ainda pesava em sua consciência. Ele não permitiria que acontecesse novamente. A figura de Leonel tremulou, deslizando para dentro do que só poderia ser descrito como uma câmara imperial. Era luxuosa e bem mobiliada e no centro de tudo, um velho dormia no meio de travesseiros de seda e cobertores de lavanda. O imperador se revirou na cama, o sono não vinha até ele. De repente, seus olhos se abriram de repente, apenas para encontrar Leonel sentado em uma cadeira aos pés de sua cama. O coração do imperador praticamente saiu do peito enquanto ele estava na cama, pronto para a batalha. Mas a flexibilidade macia do colchão tornou difícil conseguir uma base firme. Sua respiração desacelerou enquanto ele recuperava o juízo, encarando Leonel profundamente. Se esse homem quisesse matá-lo, ele certamente já estaria morto. Calma agora? Leonel perguntou. Bom, temos algumas coisas para conversar. Capítulo 2823. Quem é você? O imperador Nuvem Fugaz não relaxou sua guarda completamente. Ele não se incomodou em dar o alarme. Algo lhe disse que não apenas ele falharia, mas mesmo que por algum milagre tudo desse certo, a raça humana acabaria sofrendo perdas ainda mais devastadoras. O que mais o surpreendeu foi que esse garoto parecia ser humano também, mas isso ironicamente o deixou mais nervoso. Se a raça humana tivesse alguém tão poderoso, eles estariam nessa situação? Leonel sorriu e não apressou o imperador. No entanto, ele também não parecia ter intenção de se explicar tão rapidamente. Na opinião de Leonel, embora ele tivesse certeza de que os dois grupos que chegaram antes dele provavelmente estavam envolvidos com a raça dos deuses do mar, ou pelo menos com uma das outras duas raças que não estavam à beira do colapso, isso não era 100% certo. Também era possível que esse imperador fosse um espião enviado por outra parte, colocado ali para fazer escolhas erradas nos momentos certos para acelerar o colapso do império. Claro, essa era uma possibilidade tênue, e foi por isso que Leonel apareceu tão ousadamente de qualquer forma. Mas isso não significava que ele seria casual sobre todo o resto. No momento, as duas partes sabiam que um terceiro também havia comprado as informações, mas não sabiam quem havia feito isso. O fato de Leonel ser humano poderia servir como uma boa cortina de fumaça no momento certo, caso se descobrisse que esse homem era um espião de outra parte. Foi também por isso que Leonel não matou diretamente e o transformou em um fantoche. Isso poderia alertar o inimigo sobre seus planos. Dito isso, ele observou esse império em silêncio por 3 dias. Ele estava sendo excessivamente cauteloso apenas porque só tinha essa chance e não podia se dar ao luxo de estragar tudo, mas ele ainda tinha bastante certeza de que o imperador era confiável. No final das contas, o imperador era um homem que havia governado trilhões em algum momento de sua vida. Embora seu império tivesse desmoronado, ele havia vivido uma vida longa e era mais bem ajustado do que a maioria. No final, ele se acalmou e deu um passo para baixo da cama. No mínimo, ele poderia ter uma base mais sólida assim. Bom, Leonel sorriu. Tenho uma pergunta para você então. O quanto você quer que esse seu império sobreviva? As pupilas do imperador Nuvem Fugaz se contraíram em pequenos buracos. Elas tremeram como uma luz fraca no vazio. O que você quer dizer com isso? Não quis dizer exatamente o que eu disse? O imperador ficou em silêncio antes de respirar. Se a raça Deus do Mar veio aqui só para provocar esse velho, sinta-se livre para fazê-lo. Mas eu morrerei em pé, assim como o resto do meu império. Humanos não são covardes. Os olhos violeta claros de Leonel arderam por um momento antes de focarem. Humanos, hein? Não a raça das nuvens? O imperador franziu a testa. Leonel podia sentir sua aversão visceral por isso, e isso divertiu e o intrigou ao mesmo tempo.
Parecia que esses humanos realmente não gostavam da raça das nuvens por algum motivo. Nós somos a raça humana. O imperador não explicou mais nada, mas isso foi o suficiente para Leonel confirmar algo. Este homem não era um espião, e se era, não sabia disso. Esta não era a reação de um homem que havia perdido o orgulho de sua raça. Mas agora Leonel estava curioso sobre a história entre essas duas raças. Como a raça humana era tão integrada aos genes da raça das nuvens e ainda assim tão odiosa com eles ao mesmo tempo. Bom, então eu vou perguntar de novo. Você quer que seu império sobreviva? O imperador Nuvem Fugaz respirou fundo, percebendo que Leonel provavelmente não era da raça dos deuses do mar. É claro que eu quero que meu império sobreviva. Sem Nuvem Fugaz, os humanos não terão um lar. Nós nos tornaremos escravos e nunca mais teremos o direito de levantar nossas cabeças. Leonel assentiu lentamente. O imperador também falou como se não tivesse ideia de que havia humanos fora deste mundo incompleto. Essa era outra vantagem. Então eu posso te dar uma oportunidade. No entanto, se você vai agarrá-la, vai depender de você. Quem é você? Ele não pôde deixar de fazer essa pergunta mais uma vez. Leonel sorriu. Apenas um humano. Eu não acredito em você. Bem, você não tem muita escolha, não é? Eu já disse. Eu preferiria ponto. Morra então. Leonel sentou-se ali, sorrindo. Ele reclinou-se na cadeira, mas uma supressão avassaladora desceu. Seu poder de rei tomou forma e uma névoa violeta esvoaçante tornou-se o corpo longo e sinuoso de um dragão. Ela envolveu o corpo de Leonel, com uma cabeça poderosa inclinada sobre seu ombro. Ele abriu a boca e rugiu. Para o mundo, tudo estava completamente silencioso, mas para o imperador, parecia que ele estava preso em uma tempestade. Uma fera descendo de uma nuvem de raios para abrir sua boca bem na sua cara. Ele se sentiu pequeno. Como um humano olhando para a superfície do fundo do oceano, como um homem olhando para as estrelas nas profundezas do espaço, como uma criança vendo o mundo mais amplo pela primeira vez. O medo tomou conta dele a um nível existencial, e ele caiu de joelhos. Lágrimas de sangue começaram a cair de seus olhos enquanto veias saltavam em seu rosto. A diferença entre ele e Leonel não poderia ter sido mais clara naquele momento. O que o velho não sabia era que até que Leonel se libertasse um pouco mais da repressão do regulador, uma batalha com o Senhor Supremo da oitava dimensão como esse velho exigiria bastante esforço, embora ele sentisse que venceria no final. Contudo, este imperador não se sentia mais assim. Agora, ele era um sapo no fundo de um poço. Capítulo 2824. O imperador Nuvem Fugaz ofegou por ar como um peixe fora d'água. No instante em que a supressão desapareceu, seus músculos se soltaram. Se não fosse por um último ataque de força, e o fato de seu corpo estar excepcionalmente limpo como um especialista da oitava dimensão, ele poderia até ter perdido o controle de seus intestinos. Após despertar seu fator de linhagem de poder do rei mais uma vez, Leonel começou a encontrar outras maneiras de maximizá-lo. Era preciso lembrar que surgir, respirar e assimilar eram apenas os 3 métodos mais poderosos e temidos do fator de linhagem. Ainda havia dezenas de outros métodos, incluindo o olhar do imperador, que Leonel havia usado com bastante frequência no passado, e este método muito mais poderoso. O poder do imperador da própria mãe de Leonel se manifestou como um dragão. No passado, Leonel presumiu que isso era apenas a preferência de Alienor. O que ele não sabia era que o poder do dragão na lenda era, na verdade, uma bastardização do poder do imperador. As mitologias da Terra distorceram as verdadeiras origens. Na realidade, poder do imperador, a técnica, não o fator de linhagem, foi colocada entre as habilidades de segundo nível do poder do imperador. Foi criada observando a raça Tempestade Celestial, uma potência entre as bestas divinas. A questão era que a raça da Tempestade Celestial não tinha poder do dragão. Era uma concepção criada pelos Falques para uma besta que parecia capaz de governar os céus. Essa lenda então se perdeu na tradução, e o poder do dragão acabou se tornando algo que escritores de fantasia humana frequentemente usavam como uma habilidade fundamental da criatura mítica, quando na realidade era algo manifestado apenas pelos Falques. Esta não foi a única técnica criada com base nas bestas divinas. Na verdade, havia 4 no total. Embora os Falques nunca tenham conseguido replicar nada para as bestas do vácuo ou bestas do infinito, eles fizeram isso para as 4 bestas divinas celestiais. E esta foi apenas uma delas. Não vai se matar? Leonel perguntou curioso. Ele olhou para o homem que havia caído de joelhos. O imperador estava arfando como se tentasse esvaziar o estômago, mas não havia mais nada lá dentro. Ele não estava com vontade de comer nas últimas semanas, então ele tossiu e chiou nada além de ácido estomacal e ar. Demorou um bom tempo até que ele conseguisse se acalmar. O dragão ao redor de Leonel se dissipou e desapareceu em nuvens de fumaça violeta. A melhor parte dessas habilidades não era sua força, mas sim o fato de que, de acordo com o que ele havia compreendido sobre sua história, a menos que você estivesse bem informado sobre o fator de linhagem do poder do imperador, essas 4 habilidades celestiais não seriam reconhecíveis. Não há necessidade de ser excessivamente tolo. Leonel falou levemente. Se eu quisesse te matar, você estaria morto. Se eu quisesse destruir todo o resto da raça humana, eu faria isso. Se você quer me acusar de usá-lo para alguma coisa, primeiro você deve descobrir sua posição e depois descobrir o que eu poderia querer de você. Leonel se levantou. Agora, você quer vencer esta guerra ou não? O imperador olhou para cima, seus olhos vermelhos de relutância e medo. Mas no final, ele pressionou para baixo. Não havia outra escolha nessa questão e nenhuma outra medida a ser tomada. Sim. Talon coçou a bunda, um pouco irritado pelo fato de ter sido trazido para cá. Mas essas pessoas eram poderosas demais para ele torcer o nariz. Ainda, ele passou os últimos meses em seu laboratório de criação e quase não fez nenhuma tentativa de treinar. Mesmo assim, ele ainda melhorou aos trancos e barrancos. Pode-se dizer que sua derrota para Leonel realmente acendeu uma chama dentro dele, e ele estava mais do que um pouco irritado por ter que vir para um mundo incompleto, de todos os lugares, agora.
Quem não sabia que os mundos incompletos tinham leis limitadas que tornavam o progresso quase impossível? Além disso, ele já estava na 7ª dimensão, então, mesmo com os métodos que eles tinham, a reação que ele receberia por entrar seria dura. Ele balançou a cabeça e cruzou a barreira. As tatuagens vermelhas samoanas em seu corpo irromperam quando a corrente preta atacou. Ele sibilou sob a dor, mas depois que sua dimensão caiu para a 6ª, tudo se estabilizou. Nada mal considerando tudo. Pena que pareça um morto-vivo. Todas as suas tatuagens estavam cobertas de correntes, sua pele bronzeada empalideceu e sua grande barriga encolheu. Na verdade, não era só a barriga. Ele tinha ido de um homem bastante rechonchudo para um saco de ossos em suas estimativas. Embora, o que era um saco de ossos para ele estava, na realidade, destroçado além da comparação com a maioria dos outros. Seu corpo era ainda mais vascularizado do que o próprio Leonel. Balançando a cabeça, ele pegou um talismã e o rasgou. Um portal apareceu diante dele, no qual ele entrou. Quando ele apareceu do outro lado, ele viu uma das mulheres mais lindas que já tinha visto na vida. Ela era enorme, com 5 metros de altura, mas isso não impediu que os olhos do jovem da raça bárbara quase saltassem das órbitas. Ele franziu os lábios, assobiando. Ela era uma mulher grande, mas isso também fez com que aqueles montes suaves de azul delicado se destacassem ainda mais. Seu longo vestido grudou na cintura e desceu pelas coxas, parecendo quase a cauda de uma sereia. Naquele momento, a deusa do mar olhou para Talon, seu olhar calmo. Ela não pareceu notar o olhar aquecido de Talon, mas o próprio Talon franziu a testa. De onde vinha essa pressão? Por que ele sentiria a pressão de uma raça mundial incompleta? Ele tinha sido enviado para cá, mas ele realmente não sabia muito sobre o que estava acontecendo. A essa altura, ele poderia muito bem ser uma criança sendo dirigida pelos mais velhos. Tudo bem, moça, fui enviado aqui para ajudar você. O que você quer que eu faça? A deusa do mar não respondeu imediatamente, suas orelhas afiadas se contraíram. Ela deu um passo gracioso e retornou ao seu trono, sentando-se e olhando para Talon. Há uma estranha perturbação nas águas. Ela disse suavemente. O coração de Talon pulou uma batida. Era uma deusa do mar ou uma sereia? Como uma voz poderia ser tão bonita? Eu acredito que há alguém interferindo no destino dos humanos. Vai e garanta que eles caiam. Só então Talon entendeu. Perturbação nas águas deveria ser um ditado dos deuses do mar. Mas a que perturbação ela poderia estar se referindo? Capítulo 2825. A abordagem de Leonel à guerra não mudou muito ao longo dos anos, apenas porque ele nunca aprendeu oficialmente táticas de batalha. O que ele fazia bem era entender as pessoas e adivinhar como elas reagiriam antes mesmo que elas soubessem. Em uma situação como essa, em que ele tinha uma compreensão limitada das partes envolvidas e dos ambientes em que a batalha aconteceria, confiar na inteligência era uma escolha difícil. Em vez de gastar tempo quebrando a cabeça para encontrar esquemas inteligentes, o melhor caminho a seguir era o poder absoluto. Mas isso era um problema por si só. Não apenas seu poder foi limitado pelo regulador, mas mesmo que não fosse, ele não tinha o luxo de simplesmente ir com tudo para defender os deuses do mar, porque isso o exporia muito antes do que ele queria. Para piorar as coisas, ele também não podia contar com os humanos porque eles eram muito fracos. Se eles tivessem poder absoluto para contar, eles já o teriam usado e não estariam nessa situação para começar. Isso significava uma coisa. Leonel não só tinha que encontrar um método de usar a força para sobrepujar seus inimigos, pelo menos o mínimo até que ele tivesse reunido informações suficientes para usar a esperteza. Ele também tinha que fazer isso de alguma forma, mantendo-a dentro de um alcance aceitável. Se ele fosse longe demais, ficaria óbvio que um dos participantes dessa raça para reivindicar o mundo incompleto do deus do mar havia ficado do lado dos humanos. E se ele não fosse forte o bastante, bem, esse resultado era óbvio. Os humanos estariam acabados. Enfiar a linha naquela agulha provavelmente seria uma das coisas mais difíceis que Leonel já havia feito, mas na verdade só havia um caminho a seguir. Ele teve que confiar nos pontos fortes que os humanos tinham, maximizá-los e surfar na onda da vitória. Quando seus inimigos percebessem que ele estava ali, já seria tarde demais. O que Leonel não sabia era que sua estranheza havia sido percebida antes mesmo que ele tivesse a chance de fazer qualquer coisa. Ele não tinha percebido que a razão pela qual os deuses do mar eram tão relaxados não era porque eles estavam atraindo os humanos para retornar. Mesmo que ele estivesse voltando, a segurança teria sido tão fácil de passar. A verdadeira razão pela qual eles estavam tão relaxados era porque tinham uma confiança infalível na ordem sábia do mar. Quantos dias vamos passar assim? Deveríamos invadir esta cidade logo. Qual é o sentido de tudo isso? Um deus do mar resmungou. Ele era jovem para começar, assim como quase todos eles. Só ficar sentado assim em vez de atuar estava realmente irritando seus nervos. Talvez Sashai esteja se sentindo tão entediada quanto você. Quem sabe, ela pode realmente aceitar seus avanços esta noite. Uma rodada de zombaria ecoou enquanto o jovem deus do mar revirava os olhos. Esses caras não estavam falando sério, mas isso não o impediu de se levantar. Ei, lá vai ele de novo. Não volte em uma poça de lágrimas dessa vez. O oceano é salgado o suficiente. Nós vamos limpar o acampamento para você. Por respeito, vamos deixar você esfregar um em silêncio hoje à noite. As bolas azuis não podem estar saudáveis. O jovem deus do mar levantou um par de dedos médios, sua língua saindo da boca no que parecia um bufão ainda mais obsceno. Claramente, isso era exclusivo dos deuses do mar. Ele saiu do pequeno grupo com passos confiantes que ficavam menos quanto mais perto ele chegava de um grupo de vozes de fadas. Infelizmente, ele sabia que seus amigos estavam observando-o, então ele não podia recuar agora. Ele nunca ouviu o fim disso. Quando as mulheres perceberam que ele se aproximava, a conversa delas diminuiu para sussurros e risadinhas. No centro de sua pequena comitiva, havia uma jovem que parecia indiferente a todas as coisas. Mesmo quando ela sorria e assentia, parecia que ela estava flutuando em um lugar distante. O jovem deus do mar tossiu.
Fada Sashai, posso falar com você em particular por um momento? Bull, uma das mais ferozes deusas do mar interrompeu. Diga o que você quer dizer aqui mesmo. Não seja covarde. O olho do jovem deus do mar tremeu. Sua puta de merda. Por que você não vai se confessar para alguém que você gosta e vê o quão confiante você está então? Mesmo depois de ter esse pensamento, ele não olhou para a feroz deusa do mar conhecendo-a em vez de confessar. Ela provavelmente o arrastaria para fora da cama pelas bolas. Então talvez esse não fosse o melhor exemplo. O jovem deus do mar pigarreou novamente e olhou para Sashai em busca de uma resposta. Ok. Para sua surpresa, a jovem deusa do mar se levantou e caminhou em sua direção. Logo, eles estavam indo embora. Sem falar nas moças, até mesmo as amigas do jovem deus do mar estavam em choque. A confusão deles havia diminuído, e eles os observavam desaparecer com a boca aberta. Até o jovem deus do mar sentiu como se estivesse assistindo a tudo isso acontecer do céu. Sua alma havia deixado seu corpo, e ele estava completamente no piloto automático. Ele quase não percebeu que era Sashai quem o estava seguindo até que eles já tinham saído do acampamento. Você vai me fazer andar muito mais? Parecia haver um indício de sorriso em sua voz que quase o fez desmaiar. O jovem deus do mar congelou e finalmente se lembrou de que ele era o homem naquela situação. Não, ele era quem a convidou, mas ele não tinha pensado que chegaria tão longe. Ele não sabia nada sobre este planeta. Para onde diabos ele estava indo? Ele olhou rapidamente ao redor e seu coração pulou na garganta. Não havia nada de romântico naquele lugar, e o sol ainda estava alto demais no céu para que a atmosfera fosse ambígua. Simplesmente parecia estranho. Merda, merda, merda. O que diabos eu digo? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.